Sejam muito bem-vindos ao Geração Raiz Podcast. Aqui você encontra um espaço onde conversamos com grandes empresários e líderes de setor, trazendo histórias inspiradoras e desafio do mundo dos negócios. Quero agradecer ao apoio da Estradeiro e da Giaro, que estão conosco na realização deste sonho. Alô, meu povo do campo! Segura firme que vai começar mais um Geração Raiz. Daquele jeito que só quem tem lama na bota entende. Eu sou o James Gisoldi e ao meu lado tá ele, meu parceiro de estrada, Cleiton Salles. Fala aí, Cleiton, como você tá hoje? Rapaz, hoje tô na expectativa que essa dupla que vai passar muita história pra gente aqui vai ser bom. Hoje vai ser... mas é isso aí. Cleiton, você já viu o boi voar? Não, James. Nem eu. Mas já viu um legado virar história de sucesso? Opa, essa eu quero ver. Hoje nós vamos falar disso. Você vai ouvir duas. Sabe o que eu tô dizendo, meu querido amigo? No campo, tudo tem seu tempo, até as histórias. E as mais bonitas são aquelas vividas em família. Simples, verdadeiras e cheios de valor. Ali nascem histórias que não têm fim, são passadas de mão em mão, de geração em gerações, com a força de quem cultiva juntos os frutos e os sonhos. Hoje, o papo é com dois caras, melhor dizendo, o pai e o filho, que tem raiz no chão, alma forte e muito orgulho da caminhada que construíram. De um lado, Grisolino, homem do campo, firme, criado no braço. Do outro, Pedro, rodou o mundo com a bola no pé e hoje encara o agro com a mesma garra. Ajeita o chapéu, senta com a gente e ouve as histórias que têm a raiz de verdade. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos Grisolino e Pedro. Muito bem-vindos, meus irmãos. Agradecido você, James, pela nossa longa jornada de amizade. Agradecido ao Cleito pelo convite. E tamo aí, vamos corresponder à tua expectativa. Que bom, que bom. E aí, Pedro, como que tá a expectativa para hoje nesse podcast? Vamos trocar a figurinha, né? Contar a história e montar um podcast legal. Aí. Opa, maravilha. Então, falando em podcast legal, eu já quero mandar a primeira aqui para os dois. Um de cada vez. Vamos ver quem que vai responder primeiro. Quando a gente fala em geração raiz, o que vem na cabeça de vocês? Eu sou mais velho, então eu vou começar com a resposta, né? Mas não parece que você é mais velho, não. Esse cabelo tá bem arrumadinho, tá não, Cleiton? Bem jovem. Tá jovial, né? A geração raiz já começa por aí. E eu conheci o Grisolino há uns 25 anos atrás. Era a mesma coisa. Mas eu te falo pra você que hoje tá melhor. Tá mais galã, viu, cara? Aí, agora tá mais galã, viu? Você que tá falando. 1996. É isso aí. Mas assim, você fez uma pergunta, eu só vou te responder essa. Eu tenho 50... Não, você vai responder bastante. Eu tenho 60 anos e a Bruna tem 30, dá 90. Divide por 2, eu fico com 45 e ela com 45. Então matou a Aí, o segredo da juventude. É o segredo da juventude. E aí você estava perguntando do início da geração raiz. Então, a geração raiz eu acho que já começa por aí. Não é ser ignorante, mas é as pessoas mais velhas de repente ter o direito de início de tudo. Lá pra gente, a gente fala muito, né? Põe a comida no prato e até hoje a minha mãe fala, vem comer, e eu brinco, né? Primeiro os mais velhos, porque eu já tô quase sendo mais velho, então eu tô com fome rápido pra ir lá. Mas geração raiz pra mim, eu acho que a gente tira uma experiência bem significativa, que é uma árvore. Então você pega uma árvore, o que vem primeiro da árvore? Ela sem raiz, ela não tem broto. Então, ela para crescer, ela tem que ter a raiz. Então, quando você fala em raiz, é quando você retorna. Retorna no quê? No início de tudo. O que é o início de tudo? O início de tudo é a raiz. É de onde você veio, é a maneira que você foi criado. É quando você era bem gurizinho, pequeno, aí você tem alguma coisa que te marcou lá atrás. Eu não tenho muita história de vó, porque não deu muito tempo de eu curtir meus avós. Uhum. Mas quem viveu com os avós é uma lembrança espetacular.
Então, às vezes, hoje eu brinco muito com o pessoal meu lá, né? Falo, nada melhor do que um biscoitinho de porvio que a avó fazia, mas na realidade a minha avó não deu para curtir muito isso. Entendi. Então, eu acho que geração raiz é mais ou menos isso, é você voltar lá no passado. E aí, mesmo que você vive uma vida diferente hoje, uma vida... Não estou falando de vida difícil que foi lá atrás, mas era uma vida diferente, uma vida um pouquinho mais difícil, sim, do que hoje, porque hoje você tem tudo. Você tem... Agora, eu vejo que geração raiz é cultivar o antepassado, é cultivar a tua história, é valorizar a educação que você teve lá atrás, a educação de tudo, né? Seja firme no que você vai fazer, seja firme nas tuas decisões. Hoje existe muito contrato, e esses dias eu estava lá num contrato lá e eu falei, não precisa fazer contrato, vamos na conversa, vamos... Não, mas o cara quer o contrato, vamos fazer o contrato. Uhum. Mas eu acho que geração raiz é esse tipo de gente que tá bem escasso. Eu acho que, às vezes eu vejo falar, geração raiz é quem nasceu de 80 para cá. Eu acho que geração raiz é a geração raiz que existe desde quando o mundo é mundo. É as pessoas que foi educado daquela maneira, cultivou aquela situação, passou aquilo para frente e tá indo embora. Eu falo que tô com quase 60 anos e daqui uns dias eu vou embora, mas eu não deixo de pensar da mesma maneira que eu pensava lá, da maneira que eu fui educado, você entendeu? Boa. Hoje tem muitas coisas diferentes para se discutir, muita modernidade. E não vou falar para você que a gente não segue, é claro, se você ficar fora da modernidade, você tá fora do mundo. Sim. Mas eu cultivo muito a educação de você falar com uma pessoa, na hora que você tiver de falar, de repente, dar ouvido à maneira com que a pessoa tem para retribuir aquela conversa. E tem muita gente que às vezes é explosivo, o Pedro é um pouco explosivo, meio pai e filho, mas ele é bem mais forte do que eu, inclusive ele falando por mim, mas só para você ver como que, de repente, foge um pouquinho. O Pedro é mais firme do que eu. Entendi. Eu sou mais coração Júnior, aberto. A sua definição de raiz, eu acho que pegou na veia, né? Cara, você imagina o Pedro agora falando a definição dele em relação... O que ele entende que é geração raiz? Nós nunca tivemos isso aqui, né? Verdade. O pai e o filho. Então, para nós, vai ser um aprendizado para ouvir também. Eu estou ansioso por isso. O que você tá? A gente tinha aqui o Vinícius, que é teu filho. Também, mas hoje não está presente, mas vai fazer questão de estar junto também. Pode, é isso aí. Né? E você, Pedro? Como é que é? Olha, rapaz, a resposta dele foi completa demais, né? Fiquei meio sem ação aqui, mas assim, o que eu entendo aí por raiz, concordo com tudo que meu pai falou. Eu tive a oportunidade de sair da minha raiz, né? Que é o sítio ali onde nós nascemos e moramos até hoje. E eu rodei aí por boa parte aí do mundo, né? Onde eu passei na época do futebol. Mas eu nunca perdi minha raiz. Eu fui, a turma do futebol é a turma diferente, do cabelo diferente, da tatuagem, do brinco, da roupa diferente. Então, assim, eu nunca deixei de usar minha botina, minha calça, minha camisa. Então, eu fui, mas mantive a minha raiz. E além disso, o respeito que meu pai falou, né? Respeito pelos pais, pelos avós, aí, pelo próximo, de benção, de senhor, de senhora, de cumprimentar, de às vezes acordar cedo, às vezes num dia que tomou uma dura de noite, não querer nem passar perto, mas pegar na mão cedo, entendeu? Então, assim, isso é um aprendizado, é a raiz que eu tenho, que eu tive, que eu quero cultivar pro resto da minha vida, quero passar pros meus filhos, e eu acho que é isso, acho que a gente não pode perder a raiz. E quando você fala em raiz, você vem do pai e da mãe, né? E o pai e a mãe sempre quer o bem da gente. Então, se a gente levar o que o teu pai e tua mãe te falou a vida inteira, por mais que no meio do caminho você dá uma desviada, mas se você parar e pensar o que você deita a cabeça travesseira, você vai voltar e o teu caminho
junto com a tua raiz é muito mais fácil. Que bonito, hein? Rapaz, eu acho que vai dar um belo de um podcast aqui hoje, hein? Vambora, vamos ver. É isso daí. E assim, falando de raiz, vamos chegar um pouquinho mais próximo. A infância de vocês na roça. Grisolino, Pedro, o que mais marcou naquele tempo para vocês? Vocês lembram, assim, que vocês podem passar para os nossos ouvintes? Ô, James, eu perdi meu pai, eu tinha 12 anos. Então, acho que minha mãe, ela foi trabalhar para o meu pai, e os dois viúvos, e aí meu pai já idoso, e minha mãe moça nova, e acabou do relacionamento deles. Teve eu, e eles aturou pelo relacionamento, acho que em torno de 12 a 13 anos, mais ou menos, porque ele morreu, eu tinha 12, foi logo no começo. 12 a 14, né? 12 a 14, por aí. E... Pra não falar 13, né? Pra não falar 13. E aí... Acabou falando. E aí... Mas 13, 1 mais 3 é 4. E aí, aos 12, 13 anos, quando minha mãe... aos 12 anos, quando eu fiquei órfão de pai, meu pai era minha mãe, então ela que dava as cartas, ela que... Entendi. E minha mãe sempre foi muito dura comigo. Dura por duas situações. A gente tinha terra, mas tinha um inventário em cima, então não tinha dinheiro. E aí ela não tinha, às vezes, funcionário. O funcionário, às vezes, em determinado momento, era eu. Então, com 12, 13, 14, 15... Com 15 anos, eu falei, opa, que situação que é essa que eu tô vivendo? E eu tava revoltadinho da vida já. Porque minha mãe era muito dura comigo. E aí ela colocava eu para fazer as coisas, para trabalhar mesmo, no pesado. Como se fosse... E só que hoje eu vejo, hoje eu comecei a perceber isso logo que eu tive o amadurecimento, que aquilo foi bom. Por quê? Eu aprendi a fazer, eu aprendi a dominar, porque era o serviço de onde eu ganhava o meu pão, você entendeu? Uhum. E aí eu casei novo, eu tinha 18 anos, o Pedro Henrique nasceu, eu tinha 19, e aí eu achei que eu tinha que criar o Pedro Henrique desse jeito também. E aí nós tivemos... uma ligação excelente de pai e filho, mas quando precisava de dar umas porradas nele, ele apanhava pra valer mesmo. Precisava sempre, porque é bem... Tem que dar uma direção. Então, eu tô respondendo por mim, novamente já tô entrando na vida dele. Mas tem uma ligação muito... Então, o que eu falo é que essa balança, às vezes tem muita gente que esconde, fala assim, não, eu quero pro meu filho que eu não tive, eu fui maltratado, eu não quero ser. Não é questão de eu ter sido maltratado, é que a situação da minha mãe e foi bom, você tá entendendo? Eu vejo que muito amigo meu que tinha de tudo, às vezes, eu arrumei uma namoradinha uma vez, e ela chamou eu pra tomar um Guaraná, foi um pondendo, minha garganta tá inflamada. Mentira, eu não tinha dinheiro para comprar o Guaraná, nem para mim, que dirá para ela. Então, James, eu falo assim, que essa situação que a gente vive, ontem nós estávamos lembrando disso, ainda eu e um amigo meu lá no Orindiúva, e falando com ele essa situação. Hoje, a Catarina, esses dias, pediu para mim, vô, eu tô aqui, tô dura, tô sem dinheiro, não sei o quê, me dá não sei o quê. Aí você passa, depois tem Pix, você pode estar lá do outro lado do mundo, você deposita, é rápido. Antigamente, você chegar num pai para pedir R$10 para tomar um Guaraná, rapaz, você tinha que ficar o dia inteirinho esfregando uma mão na outra para chegar naquele momento. Isso, a minha educação. Pode ser que alguém de 60 anos igual eu teve uma educação diferente. Ô, Grisolino, a sua mãe, Dona Helena, né? Dona Helena Lopes da Silva. E assim, você falou uma coisa bem bonita, né? Que ela foi muito firme com você. Mas essa firmeza dela no começo te ajudou muito, quem você é hoje? Muito, muito. É tudo. Eu falo assim, James, se mostrasse fraqueza, eu vejo meu netinho, tem 5 anos, 4 anos. A mãe dele, às vezes, não dá o celular para ele quer brigar com ela, ele quer... E aí aí ele maneira. Então, eu acho que essas coisas têm que ser do começo. Não adianta, né? Pode até falar, mas tem o psicólogo, tem o cara inteligente que vai falar, mas eu ainda cultivo que o pai é o melhor ensinamento do filho.
O filho vai aprender lá fora? Claro que vai. Mas se não sair com uma base de casa, lá fora vai ser difícil ele dar conta. O Pedro saiu de casa com 14 anos. Ele saiu de casa, eu lembro até hoje. Ele pegou um ônibus até São Paulo. Muita gente falava assim, mas você vai deixar teu filho ir? Rapaz, é que nem bezerro. Não sei se vocês conhecem. Eu brinco muito com a Bruna, a relação de bezerro, de vaca, de uma vaca demora 9 meses para parir, para dar de gestação. Depois ela desmama o bezerro aos 9 meses e ela dá um coice no bezerro e fala, vai se virar. Hoje nós temos moleque de 20, 30 anos dentro de casa, o pai dando dinheiro para ele. Tá errado. Ele tem que ir com 15, 16 anos. Ah, mas a lei é diferente. Tudo bem, então com 18 anos você vai procurar um negócio, vai fazer um curso profissionalizante e vai trabalhar. Agora, por que nós temos um mundo... Não vou falar de política, nem quero chegar nisso, mas nós não temos que esperar o momento deles. Nós temos que esperar o momento correto de expulsar eles. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa na vida. Quantos anos você começou a trabalhar? Com 12. 12 anos já limpava o restaurante dos meus pais. Você entendeu, James? Então, o que eu falo é assim, o que a minha mãe fez comigo, espetacular. O que eu fiz pro Pedro, espetacular. Aí, só para complementar, às vezes eu falo demais, mas que nem o Pedro, saiu de casa com 14 anos. Até 14 anos, rapaz, ele fazia, tinha que fazer. Uma vez, só para você entender, eu vou contar uma história dele, você vai lembrar. Nós estávamos vacinando um gado e saindo no tronco, e vacinando, e saindo no tronco, e vacinando. Aí um bezerrinho pôs a cabeça lá e ele estava na porteira, falei, Pedro, você vai sair. Se ele sair, eu pego. Ele era do tamanho do bezerro. Ele, no meio dos bezerros, com mentira e tudo, ele voava um pouquinho mais. Então, ele devia ter uns 30 centímetros a mais do que o gado que estava no curral. E eu marquei a bezerra. Era uma bezerra, não era nem bezerro. E ele falou, vou pegar. Se eu tiver errado, ele me corrige. Eu nem não vou olhar para ele. Aí, eu com um pedaço de pau e a mãe dele chorando atrás. E eu falei... Nascer que começou a quebrar o pau, quebrar um flamboyant. Começou a quebrar, eu falei, o pau vai quebrar aqui mesmo, vou ter que pegar. Aí ele correu, ele não dava conta de pegar. Só que ele era menino, ele correu, e o gado foi correndo, e essa bezerra foi sentindo que era ela foi cansando, e ele também cansando. Chegou uma hora, ele trombou com ela e caiu e pegou a bezerra. Então, eu acho que isso, eu não vou falar que isso é bonito, que isso mas é uma maneira que eu falo assim, é a maneira que, de uma maneira ou de outra, eu fui mais ou menos treinado dessa maneira. E aí, naquele momento, era para passar para ele entendimento. O que é o entendimento? Não, pai, eu vou pegar. Então, você vai pegar? Então, vamos pegar. Então, pega. Soltou a responsabilidade para ele. Aí, quando ele tinha 14 anos, que ele começou no futebol, faz uma escolinha num lugar, foi para Jales, numa escolinha de futebol, e começou a jogar futebol, eu não sabia da vida dele. Um dia eu passei na escola, que ele estudava, fui sentir, conversar com a diretora, não, ele tá aqui na escola. Então eu policiava essas coisas. Nossa. Aí com 14 anos ele falou, não, eu vou embora pro Belém do Pará. O cara lá de Jales ajeitou pra ele e foi embora. Ficou 2 meses lá, mas saiu de casa, nós ficamos esperando a ligação dele 2 dias. Já tava preparado, né? Então, eu já tava tranquilo, você entendeu? Eu não tinha mais medo. Hoje, às vezes a Catarina sai de casa, na hora que você chegar lá, você tem que me ligar pra saber como é que tá. E se ela esquece de ligar? E se ela desliga o celular? E aí você fica a noite toda com medo, com aquela angústia para saber se... Então, é o meu jeito. Eu acho que isso é ser... Não vou falar raiz. É uma maneira até ignorante de ser. Mas quando o Pedro saiu, ele ficou dos 14 aos 28 fora? Foi. Dos 14 aos 28. Às vezes eu não sabia se ele estava aqui em Orindiúva, lá em Orindiúva, nós estamos em Ribeirão, se ele estava na China. Na mesma hora ele arrumava uma namoradinha. A passagem às vezes era pra mim e a mãe dele. Ele levava a namoradinha dele pra lá. Mas olha, daqui a pouquinho ele vai falar dessas artes tudo aí pra nós. Então, James, só que eu nunca deitei no travesseiro e fiquei... nada de consciência pesada, não é isso? E fiquei preocupado de falar assim, o Pedro, onde será que está meu filho? É claro que tem toda uma fé em Deus, que Deus está protegendo, que Deus está ali,
E isso eu nunca perdi. Às vezes eu sou ruim de oração, mas sempre eu pedi, meu Deus, coloca pessoas boas no caminho do Pedro. Isso é muito E teve muitas pessoas boas. Hoje tem pessoas que ajudou ele no futebol e que a gente mantém contato até hoje. N pessoa pra gente falar, não vou citar nome, mas tá aí. Aí chegou do futebol. E aí, o que nós vamos fazer agora? Então ele aprendeu a gastar muito, ele ganhava bem, mas aprendeu a gastar mais do que ganhava. Resumindo, você fez uma base boa, né, Cleiton? Com certeza. E assim, isso que é importante ouvir, né? Você preparou o Pedro pro mundo. Então, mas aí o que alavancou a minha vida mesmo foi a vinda do Pedro. Porque eu já estava tirando o pé. Aí quando o Pedro chegou, ele falou assim, pai, e aí? O que nós vamos fazer da vida? Não, vamos fazer... Isso depois que ele voltou já do futebol, ele voltou duro. Ele voltou com conhecimento e aprendeu a gastar muito. Sim. E só que chegou duro. Aí eu falei, então... A gente vai entrar nisso aí ainda. A gente vai entrar nisso aí. Bom, ele vai contar muita história pra nós. O Pedro tá com vontade de falar. Tá, por isso que eu tenho... Um pouquinho, mas ele vai falar muito. Por isso que eu tenho até uma pergunta aqui. Ainda quero ficar na infância aí um pouquinho. Depois a gente avança nessas viagens aí. Você falou que ainda estava lá na roça, né? Com o pai, cuidando dos boi lá. Como que foi, assim, esse período na roça? O que era mais luxo na época para vocês e o que era necessidade ali? Essa pergunta é boa, hein, cara? É mesmo? Pai, pergunta boa então, essa, hein? Vamos ver essa. O que era mais luxo? O que era luxo naquela época? Porque a gente falou que era um... Pro Pedro. Nós estamos falando, o Pedro é de 85. Então porque o Grisolino falou que teve ali uma época um pouco mais... mais dura. Mais duro. Mas e pro Pedro, como que foi ali na infância? Rapaz, você tá falando aí, você tá fazendo a pergunta, eu tô passando um filme na minha cabeça aqui. Do luxo de criança até meus 14 anos, quando eu fui embora. Eu vou falar pra você 2 luxos aqui. Nós ia pra praia uma vez a cada 2, 3 anos. E aí nós chegava lá, meu pai, meu tio... um outro companheiro do meu pai pegava os filhos e dava um carrinho pra nós no mercado pra nós comprar o que nós queríamos. Era um luxo, né? Comprava Danone demais, coisa que nós não tínhamos em casa. Isso pra mim era um luxo naquela época. Não era tão comum, não era tão comum, não era comum de jeito nenhum. Entendi. E meu pai tinha uma propriedade em Mato Grosso do Sul, em Cacilândia. E tinha uma cidadezinha que chamava Jales, que era no meio do caminho. Sim. Exatamente no meio do caminho, cidade grande, E nós saímos de lá, nós tínhamos um suco, nós parávamos na beira da rodovia pra comer salgado, tomar suco laranja. Que pra mim também, nessa época, era um luxo. Um luxo que eu falo assim, um negócio que a gente esperava, porque nós gostava daquele lugar, fez parte da infância minha e da minha irmã. Não consigo lembrar de algum outro luxo, assim, luxo. Não tinha esse negócio de sair para jantar, sair para almoçar, vamos no shopping, porque não tinha. Naquele tempo não tinha, então podia até ter, mas você não tinha, às vezes, o dinheiro para algo a mais, assim, quando tinha a oportunidade, já era... Meu pai me levou numa loja uma vez, chamava Marcar, dentro do shopping. Eu não sei se você vai recordar dessa passagem aí. E meus amigos, eles quase todos tinham uma botina chamada Texana. Que é uma botina de uma botinha normal. Sim. Eu não tinha ainda naquela época. E aí meu pai foi, eu experimentei, achei que ele ia me dar. Aí custava R$100 a botina na época. R$90. Ele falou, Pedro, não tem jeito não. E eu fiquei magoado, né? Menino, né? Sim. 9, 10 anos de idade, você quer ter as coisas, né? E aí naquela época não deu certo, não. Então, assim, igual meu pai falou aí, não estamos aqui reclamando e falando do passado, não, mas foi difícil, o começo foi difícil, né? Ô Pedro, e falando em começo, quando você escuta seu pai falar da sua avó, a dona Helena, essa história que ela contou de firmeza, tem algo dela que você leva contigo até hoje? Algum ensinamento? Da minha avó? Da sua avó. Minha avó teve uma vez, quando meu pai fala que ela é dura, eu vou te explicar o tanto que é. Meus pais foram viajar, eu fiquei com a minha avó em casa.
E eu tava com uma dor na barriga. Eu lembro disso como se fosse hoje. Dor, de cólica. Não é, minha avó achava que eu tava com conversa fiada. Ela falava assim, rastela que a dor tua vai passar. Rastela que eu falo, é tipo varrer algum. Rastela no quintal. Rastela aí debaixo da mangueira aí que vai passar a tua dor. Foi a vida dela não teve. Eu imagino como não foi a vida dela, você entendeu? Também. Então você vê que dela pra mim mudou um pouco, de mim pro Pedro mudou um pouco, e do Pedro pros meninos dele, então. Mas eu acho que é a mudança, é a modernidade. Mas aqui, ó. Se quiser chamar Dona Helena também pode. Não mudou nada, não. Entendi. Aí tá começando a ficar bom. Fala que é mais malhado. Tá me cutucando aqui, me cutucando, que eu falo assim, o Pedro pros filhos tá de boa. Mas esse dia eu fui fazer uma viagem lá pro Nordeste com a Catarina, foi o Guilherme. Meus filhos. Ele falou pra um amigo meu, Oripim, fala pro Pedro ser menos duro com os meninos, ele é duro demais, moço. Então, o vô tá querendo ser duro não, entendeu? Então... tá certo. Isso aí. Ô, Grisolino, e fala uma coisa pra gente, como que foi o início, assim, para começar essa plantação de cana, que hoje tá uma baita de uma estrutura, né? E uma responsabilidade muito grande. Hoje você tem um negócio muito bem estruturado. Vocês dois têm, né? Mas quero saber um pouco mais do começo disso. Como que deu? Você deu uma palhinha ali, que foi quando o Pedro voltou, né? E tal. Mas conta pra gente um pouco dessa história aí. É assim, ó. Quando meu pai morreu, ele deixou uma terra pra mim. E terra e um gado. Mas meu pai morreu, eu tinha 12 anos. Dos 12 aos 15, eu fiquei com a minha mãe. Então, eu falo assim, ela foi um grande espelho de aprendizado, porque ela... Para vocês, hoje, para os ouvintes, às vezes o cara vai falar assim, mas o cara matar um porco, o cara matar uma vaca, matar um... Só que faz parte daquilo que eu vivi. Sim, lógico. É a mesma coisa de você morar na cidade, trabalhar no escritório de contabilidade ou em qualquer... Hoje a molecada da cidade acha que o boi... ele entra dentro do freezer. Já sai do freezer em pedaço já. Então, eu acho que, assim, cada um dentro daquele sistema que vive. Então, minha mãe... você tem que aprender a fazer isso, tem que aprender a cuidar de uma galinha, cuidar de um porco, cuidar de uma vaca, saber se a vaca tá doente, saber se... E aí foi dos 12 aos 15 anos, ou dos 10, porque meu pai era vivo. Meu pai era até os 12, então ele segurava um pouquinho. Ele era velho que eu falo de 62 anos, quase a minha idade hoje. E ele me segurava um pouquinho. Mas quando meu pai morreu, aí a minha mãe aí ela soltou, eu mesmo, e acabou o carinho de mãe, onde eu falei para vocês dos 9 meses do bezerro. Que ele meteu o pé no bezerro e desmamou. Então, ela me desmamou. E falou assim, agora você vai trabalhar. Mas não era só trabalhar. Claro que tinha um momento também de deixar eu jogar um futebol. Então, não estou também aqui pintando ela como jamais. Eu estou querendo só que os ouvintes entendam de uma vida, assim, dura, mas não de sofrimento. Falar assim, passou fome? De jeito nenhum. Precisou ter aquele momento ali daquela forma, né? Então, eu, até os 15 anos... Quando chegou aos 15, 16 anos, o que vai fazer? Mãe, eu não quero estudar, não gosto de estudar, não quero. Não, você vai nem que for fazer um colégio agrícola. Eu fui pro colégio agrícola. Aí chegava no colégio agrícola, a professora ia explicar as coisas, aí eu ouvia o que ela estava falando, mas eu ia direto na prática. Ia vacinar um bezerro, eu já sabia. Eu pegava o estouro, saía, vacinava. E eu lembro até hoje, a Lola, ela fala assim, Grisolino, não é assim, você tem que desinfectar o dorso do animal. Agora, o cara que tem 1000 cabeças de gado, não tô falando que sou eu, mas o cara que tem 1000, ele vai lá... Passar o algodãozinho um por um. E eu lembro disso. Aí precisava de capar um porco, tinha que contratar um cara, eu ia lá, capava o porco. No canivete, nem era no bisturi, tinha que meter o canivete lá. Mas quem capou esse porco aqui? Então, eu falo assim, às vezes nós fazia muitas das coisas escondida. E às vezes na hora que precisava de tomar decisão, você acaba tomando lá. Aí veio o trabalho. A gente tinha terra, o trabalho que eu falo, o casamento. Eu casei e eu tinha terra, tudo. A terra estava no meu nome. Aí o inventário passou, nesse meio tempo acabou o inventário,
puf, eu casei. A mãe do Pedro engravidou e aí vamos casar, vamos tentar a vida. E aí, eu lembro até hoje, eu casei, eu tinha o gado, mas eu não sabia, James, ganhar R$1. Eu não tenho vergonha de falar. Entendi. Por quê? Eu saí dos 15 anos pro colégio agrícola, 16 anos, e minha mãe continuou me bancando. Ah, mas é contraditório, o cara não ganhava dinheiro lá atrás, mas Sabia pouco dinheiro... Não, pouco dinheiro, mas ela me bancava. Uhum. Aos 17 anos, ela comprou uma motoca pra mim. Porque eu fui tanto no pé dela, falei... Aí um dia eu cheguei até a brincar e falando sério, né? Mãe, mas a senhora não vai me dar um carro, não vai dar uma motoca, nada. Aí ela, me deu uma motoca. Eu lembro até hoje, ela dava o combustível pra mim ir e pra mim voltar. E se eu fizesse muita graça em Votuporanga, que é uma cidade a 120 quilômetros, eu já ficava sem. Casei, 85, aí... E como é que faz pra ganhar dinheiro? Aí minha mãe tinha um gadinho lá, deixou o gadinho pra mim, ela pegou tudo os trem dela e foi embora. Tinha uma casa em Rio Preto, falou, os trem é teu. Não, era assim, passou direto do meu pai pra mim. Uhum. E os trem é teu, você tem livre-arbítrio fazer o que você quiser. Eu, aos 18 anos, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um leitinho. Eu levantava cedo, tirava o leite e não tinha mais nada que fazer. O dia inteirinho em casa, fazendo alguma coisinha ali em volta do quintal. E aí eu comecei a ver, pai, mas que vida. 86, eu tinha um tratorzinho, às vezes eu prestava um servicinho por ali, bem pouquinho. 89 eu iniciei o serviço de prestação de serviço para a usina. Aí tinha um amigo meu que trabalhava na usina. Mas, Olino, tem um serviço aqui, você quer fazer? Eu cheguei lá, engatei um implemento lá e cheguei lá eu mesmo para fazer. E meu trator não tinha condição de fazer aquele serviço. Mas mesmo assim, ele me mudou de área, devo muito a ele, no caso, ele faleceu já, Renatinho. E aí ele me pegou e falou assim, vai para outro. Aí nós começou, enleirar a palha, tampar cana, e eu mesmo. Eu trabalhava de dia, e o Jaco, que era o Pedro acho que até trabalhou nesse tempo já, com 12. Caiu no rego de garapão no domingo, falei, meu pai vai me matar. Caiu no quê? No rego de garapão. Rego de garapão era um corgão de garapão que tinha o trator. Nossa, mas isso, mano. olha, naquele tempo, as leis trabalhistas... Eu devia ter 10 anos de idade. Porque... acho que eu operava o Jaco, acho que não foi, eu tinha que sair, eu deixei, sei lá, trabalhando. Eu e o Jaco, né, tava jogando torta. E aí, sim, resumindo tudo, e eu comecei aí 90, 91, aí quando foi 96, um senhorzinho do João do Amarão chegou pra mim e falou, Grisolino, a usina tá precisando de prestador de serviço de carregadeira de cana, você não tem interesse em pegar? Aí eu peguei e falei, pai, eu não vou mexer com isso não. Aí ele falou, é negócio bom. Aí, quanto que é a carregadeira? Custa tanto. Aí, monto na caminhonete não, na época era um Saverim vinho, eu tinha. E eu nem sabia se ele chegava em Ribeirão. Aonde tem essa carregadeira? Ah, tem carregadeira lá na tal da Santal. Mas nisso eu liguei na Santal. Aí me atenderam na Santal, aí eu fiz um negócio com o cara, comprei. Aí, passado uns dias, ele falou assim pra mim, tal dia você vai lá pra ver. Aí... eu cheguei, isso aqui nem é bom colocar. Eu cheguei pra ver a carregadeira que estava pronta. E cheguei lá, o cara falou, não, seu Grisolino, um cara da voz forte. Não tem carregadeira do senhor aqui não. Carregadeira do senhor, eu passei para uma usina e o senhor vai ter que esperar agora. Eu falei, não, mas não pode um trem desse. Aí sai de lá, dou de cara com aquela loja que chama Copecar. Copecar do Maranguete. Do Maranguete. Aí, chego lá, era hora de almoço. E eu quase chorando, porque o meu serviço eu já tinha comprado o trator. Uhum. A carregadeira era um implemento para colocar em cima do trator. O James conhece esse sistema. Uhum. E aí eu cheguei lá para pegar uma mangueira, que eu já tinha um trator rodando. Eu vi lá, Copecar, mangueira, não sei o quê. Esse Maranguete me atende. Aí contei a história para ele. Falei, você vai agora voltar para trás, você vai lá na Sermag. Sermag era uma loja, uma fábrica que tinha aqui em Serrana. Cheguei lá, quem me atende? Zé Paulo. Cara espetacular. Me vendeu a carregadeira para me entregar no outro dia. Onde tá teu trator? Tá lá. Você quer que eu mande buscar ele ou você vai trazer ele para mim? Aí eu não sei o que eu fiz. Eu sei que ele me entregou o trator, entregou a carregadeira
E aí, daí pra cá, isso foi em 96. Aí foi onde me indicou o James. Ele me indicou o James na época. Falou, tem um rapazinho espetacular que eu vou te indicar. Aí ele falou assim, você tem a opção de ir mais além. Umas empresas maiores, que era a Tracan, que era a como é que chama? Para fazer o freio do trator. Eu trabalhava com isso também. E aí eu comecei aí eu prestei serviço. Eu comecei com uma carregadeira, 2, 4. Aí cheguei com 4 tratores, 4 carregadeiras até 2010, 2011, 2012, de 96. Aí eu fiz essa amizade com o James, essa amizade com o pessoal lá. E aí, em 2012, que começou a evolução das... Aí eu tinha um menino que chama Jurandir, ele não tá mais na Bung, mas em 2010 ele já me chamou para fazer uma parceria. Ele viu o potencial nosso, e em 2010 ele falou, Grisolino, compra a colhedora, eu te dou todo o suporte, te dou caminhão, te dou para você pagar da maneira que você quiser. Aí acho que eu cheguei lá, que eu abri que eu vi aquele tanto de... É a mesma coisa de nós não saber o coração, na hora que você abre ali, aquele tanto de veia. Um monte de mangueira. E um monte de mangueira, e aí você fica assustado. Aí eu resisti ainda 2010, 2011, 2012. Quando chegou o Pedro de volta, final de 2012... Em maio de 2012. Maio de 2012. Chegou com os 2 pés. E aí eu falava comigo mesmo, eu falava assim, rapaz, o dinheiro que eu tô ganhando com essas máquinas... E outra, tava acabando a cana inteira. Já tava todo mundo indo pra cana picada. Aí voltando no que você me perguntou de plantar, às vezes eu dei uma pulada aí, mas a propriedade rural, Cleito, ela é assim... Ela é bem devagarinho, ela é a passos lentos. Você planta 1 hectare de soja, aí você tem que rezar para chover, para nascer, aí você tem que rezar para os bichos não comer, para você passar o produto certo, e aí de repente você fazer a colheita numa época que não esteja chovendo. E para você vender para alguém com preço legal, porque o mercado hoje está tão prostituído. Um mercado bom ainda, o valor, né? E aí eu vi que a prestação de serviço, ela é assim, é de alto risco. Você compra uma colhedora, esse ano eu fiz, assim, sem falar em números, mas eu fiz um investimento alto. Para quê? Para atender o mercado. Só que esse mercado, ele oscila muito. Na mesma hora que o contrato ele tem validade, até o momento que a parte de lá não quiser ter mais validade. Porque você reincide um contrato, ele é reincidido por 30 dias. Aí você depara com aquele abismo na tua frente. Sim. Então, hoje é confiança e fazer um trabalho de primeira. Você tem que ser bom no que você faz. Bom. Hoje nós temos proposta de vários locais para trabalhar. O nosso preço não é o melhor preço para trabalhar. Eu acredito que nosso preço é um dos preços mais caros que tem hoje no mercado. Só que a gente entrega qualidade de serviço. Entrega resultado, então, né? Entrega resultado. Então, de tudo isso, a propriedade rural em si... Propriedade, nós temos lá um gado lá no Carneirinho, o Pedro comprou uma propriedade lá agora, e aí, é assim, é desestressante, você chega lá, você para, põe o braço lá, quando você vê, você passou 1 hora olhando, nada, mas para a cabeça da gente, descansa. Mas dá resultado, dá lucro, lá no final um animal te dá lá R$100 de lucro, 200, depende da época que você vende, depende da compra que você faz. E hoje tem muita especulação. Tem muita gente fazendo marketing na televisão, falando que um boi dá 700, que dá R$800 de lucro. Dá para um profissional. Sim. E que tem uma parceria legal com frigorífico. Mas tirou disso, pegar essa classe minha aqui, é muito difícil. Então, hoje, a prestação de serviço é espetacular. Amo fazer a prestação de serviço, porque ela, além de ser rentável, ela é rápida. Eu comprei uma máquina esse ano, se eu trabalhar justinho com ela, daí 3 anos eu paguei ela. O Cleito, e assim, aproveitando falar do Grisolino aqui, que eu conheço ele faz tempo já, não vou me entregar a idade, mas já faz tempo. Já entregou aí, já. Mas assim, é um dos poucos que ficaram referências no mercado. Porque muitos prestadores saíram do mercado, porque não aguentaram. Mas com a estrutura boa, igual ele falou, com custos organizados, então a empresa sempre progrediu para isso. Imagino que seja justamente isso, é a confiança, tanto de um lado quanto do outro,
e a prestação de um bom serviço, né? Que você vem fazendo. E raízes bem fincadas. Falando em raízes bem fincadas, parece que vocês estão no mesmo lugar há 40 anos, ali na mesma casa, é isso? 100 anos. 100 anos? Aí, James, 100 anos. Já pensou que é isso, meu irmão? Não tem vontade de mudar, porque dizem que, assim, né? Tem gente que quer ir pra cidade, pra curtir o conforto, curtir outras coisas, mas como que é? Tem até umas moras de viola, fala assim, como fala? Sai da cidade pequena pra ir pro mundo da cidade grande, e aí, né? Pra curtir um pouco do, vamos dizer assim, do conforto, né? E assim, a gente queria ouvir de vocês aí, o porquê que não saiu? O que aconteceu? Qual é a raiz disso? Pedro tá doido pra falar, acho que ele tá querendo. Quer ver? Só pra vocês entenderem. Meu pai, quando chegou lá nessa propriedade, assim, é um estudo que eu fiz, eu já perguntei para as pessoas mais velhas, e eles falam que meu pai é de 1905. Então ele chegou menino novo lá em Orindiúva, casou ele aos 18 anos, então foi na casa aí dos 1924, 23, por aí de 22 a 24. E casou com essa senhora que era dona da propriedade. E aí ele constituiu família com ela, lá pra frente, lá pros anos de 1960 e alguma coisa, ele ficou viúvo. E então o meu pai... Eu vou falar o meu pai. Se fosse o meu irmão por parte de pai, ele ia falar que a mãe dele estava lá já em 1900, um exemplo. Entendi. Porque ela era herdeira da terra. E meu pai casou com a mãe do meu irmão. Com ela. Que é um rolo, mas... então, eu falo que o meu irmão, se ele falar que é 1900 que ele chegou lá, que a mãe dele chegou lá, eu acredito. Então, meu pai chegou lá em 1924, de 22 a 24. E aí eu nasci em 66, então eu tô lá na mesma casa. Não é a mesma casa porque eu fiz uma burrada. Eu queria ter um pouquinho de conforto. Eu ranquei, Creito, uma casa que era de 1932. Caramba! Meu pai construiu ela em 1932. E uma casa de porão ainda. Aí o Pedro não chegou a ver essa época do porão, porque nós arrancamos o porão lá que era... Se falava muito que criava cobra. E aí, de repente, tinha muita... Devia ter algum animalzinho peçonhento ali. E a gente ficou com medo. E então, meu pai já começou a arrancar uma parte do porão e depois eu terminei a outra. Eu lembro que no meu tempo tinha 2 quartos. Então, andava batendo, assim... eu achava chique aquilo, né? Bater o salto no chão, eu colocava uma bota, né? Não era pensando igual o Pedro falou, mas eu batia o salto lá e achava bonito aquilo. Mas aí eu arranquei. E quando em 1994, eu sou bom de guardar a data antiga. Em 1994, eu falei, eu vou arrancar essa casa e fazer uma casa melhor. Aí eu arranquei a casa, eu tinha um dinheiro, falei assim, vou fazer. Mas o dinheiro malemar deu para fazer o esqueleto da casa. Então ela ficou parada de 94 a 97. Aí quando chegou em 97, o que aconteceu? Prestação de serviço 96. Máquina nova. Eu com gás, eu trabalhava dia e noite. Eu era o mecânico, eu era o borracheiro, eu era o cara que engraxava. O James lembra disso. O compressor do James estragava. Ele fala, Júnior, você tem condição de arrancar ele aí, que eu tô levando outro, ou você vem aqui em Ribeirão buscar? Bora lá. E aí... Tudo, né? Aí, em 97, começou a sobrar um dinheirinho. Aí eu acabei a casa que nós moramos hoje. Olha. Então, essa é mais ou menos a história de 100 anos. Aí, se perguntar pra mim, eu tenho 60 anos, então sai 60 anos que eu durmo no mesmo lugar. Tem gente que fala que teve 10 namoradas, 20 namoradas, 100 namoradas. Eu falo que eu sou homem de 100 noites na cidade. Eu acho que eu não dormi mais do que 100 noites. Durmo agora, porque a Bruna me leva para viajar de vez em quando. Então, você acaba dormindo 10 dias na cidade, mas eu não sou homem de dormir 1 ano numa cidade. De falar assim, eu morei na cidade 1 ano. Não. Eu dormi numa cidade por 6 meses. Não. Eu dormi numa cidade por 3 meses. Não. E nem pensa nisso. Não, de jeito nenhum. É uma paixão. A raiz lá, olhar os cantos dos passarinhos, tirar o leite lá da vaca. Acho que isso é um privilégio, na verdade. Isso aí é pra pouco. Um privilégio. Não, vai no curral tomar um leitinho no curral, tirado da caneca todo dia. Então, todo dia, sim, sempre que dá, é claro. Sim. Porque tem dia que você
porque não dá certo. Então, lá no Carneirinho, que é onde nós temos um outro lugarzinho lá, que é um lugar que é um aconchego lá, e é que nem eu falei, nada para ganhar dinheiro e ficar rico. Eu falo, James, que um negócio que eu tenho comigo, que a mesma cerveja que eu ser milionário toma, eu tomo. A mesma picanha... Você olhando pra mim, a mesma carne que o milionário come, eu como. Ah, mas ele come picanha de Wagyu. Mentira. Esse negócio de falar que a carne de Wagyu é melhor do que a do outro, o cara vai falar assim, mas esse cara nunca comeu carne de Wagyu pra ele estar falando isso. Nós faz uma carne tão boa quanto o cara faz. Então, a única coisa que nós não tem é helicóptero, é um jatinho, mas nós dormimos na casa que tem ar-condicionado, igual todo mundo dorme, nós é feliz. E eu falo que isso é bom. Agora, a questão de, mas o cara, ele é angustiado porque ele não tem o melhor carro do mundo. Não, rapaz, quando o Pedro Henrique nasceu, eu tinha uma motoca, que minha mãe me deu ela, eu tinha 17 anos, eu casei, com 18 anos, eu casei com a motoca. Eu casei com a motoca, não. Eu casei, a mãe do Pedro, ainda tinha... levava a motoca para... Aí um dia o vô dele, que é pai da mãe do Pedro, chegou para mim, você precisa comprar um carro, não sei o quê. Eu falei, vamos comprar um carro. Aí eu não tinha dinheiro. Aí o cara tinha uma variante e me deu na motoca. Uma variante. Uhum. Hoje vale dinheiro uma variante. Nossa, né? Como vale. O Henrique, molequinho novo, né? Tinha 2 meses de idade, mas a variante fedia tanto óleo, porque ela queimava tanto óleo que eu falo do kart, que nós não dava conta de ficar com o vidro aberto. Nós abria. Pai. Aí minha mãe, né, a avó do Pedro, falava assim, esse menino não pode tomar vento, vai constipar esse menino. Ou nós sentimos o cheiro da variante. Ou da gasolina do óleo. Você entendeu? Ninguém quer trazer tristeza pro teu podcast. Mas é uma boa. Mas é raiz, você volta. Sim. Então você vê diante de tudo hoje, rapaz, você pega um carro, tem um carro bom, rapaz, tem tudo, e aí você vai falar o que você quer, por que você... que falta? Rapaz, falta eu agradecer mais a Deus. É isso que é importante. Só. E assim, e você, Pedro? Nasceu praticamente na cana, vamos dizer assim, mas foi pro futebol e viajou o mundo. Como foi sair do campo e entrar no futebol? Ô, James, essa história... Saiu de um campo, entrou pro outro campo, né? Bom, boa analogia. Campo. O negócio meu, a história minha, foi tudo muito natural, sabe? Nada forçado. Quando eu, desde menino aí, igual meu pai tava comentando, foi firme, ensinou a trabalhar, não teve muita brincadeira. O tempo que eu tive ali, até os 14 anos, antes de ir embora, me deu uma base boa, porque se meu pai não tivesse feito o que ele fez, quando eu voltei com os 28, acho que eu ia estar um meninão bobão, molão, sabe? Então, assim, quando eu fui embora pra Belém jogar, era um negócio que eu queria, que ele tava dentro de mim, eu queria ir. Eu não fui porque meu pai nem teve incentivo. Cheguei e falei, eu quero ir. Você quer ir? Tá, monta as coisas, vai. E assim eu fiz, e fui. Então, assim... Quando terminou o futebol, eu lembro como se fosse hoje, teve médicos lá, amigos meus, que eu tava com desgaste de cartilagem nos meus 2 joelhos, tem até hoje. Pedro, você precisa parar, tá tomando muito remédio, tem que infiltrar toda hora, isso não vai fazer bem para fígado, para rim, isso aí no futuro vai te trazer problema. Uhum. E tirando que você continuar jogando por mais aí, eu tinha 28, por mais 10 anos, 8, 9, o teu desgaste vai aumentar. E aí você vai evoluir para colocar uma prótese muito novo. Nossa. Aí prótese, depois de 10 anos tem que trocar, depois de 10 anos o corpo rejeita e você ficou sem... Aí eu falei, vou parar então. Aí eu tinha até umas coisas lá no último clube que eu joguei, apartamento, televisão, as coisas do apartamento, eu dei pros meninos lá, que era roupeiro, que eram os meninos mais simples do clube. Peguei minha caminhonete, pus minhas coisas e vim embora. Então, assim, do mesmo jeito que eu deixei a minha casa, sem ficar olhando muito para trás e fui, eu deixei também o futebol de um dia pro outro e encerrei aquele ciclo e falei, eu tenho que começar outro. Entendeu? Então, assim, Deus foi maravilhoso na minha vida. Resumindo aquilo que eu comentei com o senhor ontem, eu acredito muito em Deus, eu sinto a presença de Deus na minha vida
E eu entendo que o futebol, na minha vida, foi uma passagem de Deus para me preparar para o meu serviço de hoje. Porque quando eu vim para cá, com pouco tempo, meu pai me mandou, ele estava numa viagem pescando, não lembro se era no Pantanal ou no Amazonas, ele me ligou e falou: Pedro, amanhã você tem que estar 8 horas da manhã em Santa Juliana para ver um serviço com um Pinco e o Jurandir. Eu nem sabia onde que era Santa Juliana, nem tinha celular direito para olhar o Waze, essas coisas. Aí eu fui olhar, soube que Santa Juliana era para frente de Uberaba. Aí eu fui dormir em Uberaba, acordei outro dia, acabei de chegar em Santa Juliana. Então, assim, como eu já tinha viajado, andado, já tinha descolado um bico, fazia 14 anos, pra mim lá foi tranquilo. Então eu tenho isso comigo, que o futebol foi uma preparação de Deus na minha vida pra mim tocar meu negócio hoje. E pra mim foi muito fácil eu ir pra Santa Juliana, depois pra Santa Helena, depois pra Iviema, pra todo lugar que nós fomos atrás de serviço. Então o que eu tenho de lição aí do futebol. E tirando que você dá valor, né? Você valoriza muita coisa, você sai de casa, às vezes, aquele negócio, você tá em casa, a mãe faz um arroz, você reclama. Vai lá na China, lá, comeu arroz deles lá. Ei, Cleiton, deixa eu falar uma coisa pra você, esse mundo dá volta, hein? Oxi. Ô, Grisolini, como que ficava o coração de pai aí, enquanto o menino tava jogando futebol, tava no mundão aí, como que ficava isso? É assim, ó, hoje, às vezes eu quebrava o porrete com o Pedro, né? Das imaturidades dele lá, né? No futebol, porque às vezes a gente ficava sabendo, falou assim. Eu lembro que uma vez eu fui assistir um jogo do América de Rio Preto contra o Santos. E eu fiquei no camarote do Luxemburgo. Nossa, Que legal. Lá em Santos. E aí eu tava lá, né? E na época tinha um lateral, não sei se era lateral direito ou esquerdo do Santos, que chamava Pedro. Direito. E um cara butinudo até. E tinha aquele menino que era zagueiro da seleção brasileira. Antônio Carlos, ele jogava pelo Santos. Careca. E aí eu no camarote do Luxemburgo, com a mulher do Luxemburgo, com a neta do Luxemburgo, com a filha do Luxemburgo, só que o Luxemburgo treinador do Santos. Sim. Mas o cara que era empresário do Pedro trabalhava pro Luxemburgo. Era o Marcinhá. Tá. E aí o Marcinhá falou assim: vou te levar num lugar legal e você pode entrar lá. Mas eu não sabia que o pessoal era... Como o Luxemburgo rodava, Palmeiras... E eu cheguei lá, quem que é? Sou pai do Pedro. Ô, pai do Pedro, todo mundo me abraçou. Pedro. Na hora que o Pedro tocou uma bola na frente que deixou o Antônio Carlos mais 200 quilômetros para trás, eu vibrei. Aí todo mundo silenciou e olhou para mim. Falou assim, mas você não é pai do Pedro? Eu falei assim, sou. Mas de que Pedro? Do Pedro Henrique. Que é atacante do América. Aí todo mundo se virou. Aí me deixou, me isolou. Então... Uma história marcante pra caramba, né? E numa dessas, o Luxemburgo, um dia conversando com ele falou pra mim, falou assim, o dia que o Pedro amadurecer... porque o Pedro teve uma inconsequência muito grande, que é gostar de mulher. E eu não... e eu acho que isso podia ser só uns 5%, mas era muito. Gostar tá bom, mas não tanto, assim. E aí começou, de repente, cair a ficha de assim, o Pedro estava bem no que ele estava fazendo, só que ele precisava de amadurecer nessa linha, você entendeu? E o Luxemburgo falou, o dia que ele amadurecer, o Pedro vai ser um excelente jogador de futebol. E eu quero ele para mim. E o Marcinhá sempre me falou isso. E aí, não que isso é defeito, você tá entendendo? Sim, sim. Mas isso atrelado ao futebol é muito ruim. Porque você não dá conta de fazer os dois. Pode ser que você dá conta, mas meia boca. Uhum. E aí... eu peguei, e numa dessa, aí depois eu não sei se foi antes, se foi depois disso, uma vez eu fui ver ele aqui no Paulista de Jundiaí, só que não falei nada pra ele, cheguei lá e cruzei o braço, igual a foto que a moça fez, e fiquei lá na arquibancada, lá em cima. E aí ele saiu lá do treinamento, ele ia passando perto de mim, então foi a única vez que eu policiei ele, de ir num local que ele estivesse treinando, pra saber como é que ele tava, como é que ele não tava, porque na realidade... se ele estava ali, ele queria fazer o que ele queria,
que era o sonho dele, Futebol, tudo. que era o futebol. E jogava bem? Esse treino aí, nós ganhou o coletivo do profissional, tava nos juniores. Nós ganhamos o coletivo do profissional de 1-0, eu fiz o gol, se não tiver enganado. Rapaz, aí. E essas manobras aí que eu tô falando, eu deixava tranquilo. Por quê? Era o que ele queria fazer. É aquilo que eu falei no começo da nossa conversa. Se ele quer, eu vou barrar. Lá na frente ele vai falar, o senhor me barrou, o senhor não deixou eu fazer. E aí era confiança que tinha naquilo que ele estava fazendo. Então eu dormia de tranquilidade. Mas teve muita parte boa disso, teve muita briga minha na torcida. Eu achar que eu era bom de pancada e brigar porque os negros começavam a xingar o Pedro, às vezes. Falou... Errou assim, o gol, mais ou menos desse jeito. mas não tão carinhoso assim. Não tão carinhoso assim. Então eu falo assim, foi bom. Eu não participei, que nem o Pedro teve na Suíça, lá pra fora. Nem, assim, não vou citar, mas ele teve aqui no Paulista de Jundiaí, no América, no Rio Claro, na América de Rio Preto, no caso. Depois lá pra fora, foi pro Fortaleza, foi pro Esporte não. Bragantino, Santa Cruz. Bragantino aqui, Santa Cruz. Santa Cruz tem um jogo espetacular. O Pedro lá, ele era endeusado lá no tal de Santa Cruz e Recife. Eu vi esse estádio. Só que lá pra fora eu não fui, você tá entendendo? Lá pra fora que eu falo, pra China, pra Suíça, pra Suécia, onde ele jogou. Então, James, eu falo assim, de tudo isso, o que ele falou agora... de repente uma preparação, acredito sim que é coisa de Deus. Porque ele chegou pronto e de uma maneira ou de outra eu fiquei com o pé atrás, falei, rapaz, será que esse menino, não pai, vamos comprar mais uma colhedora, Pedro, mas não, vem com uma bagagem aí, vem com a coragem e tudo aí. Então, hoje aí, quando chegou lá pro ano de 2020, que eu fui candidato a prefeito lá na cidadezinha minha, que eu achei que eu ganhava e eu tomei pau e feio, que eu tinha na minha cabeça que ele assumiria o negócio ali. Então, olha tanto que Deus prepara as coisas na tua vida e se você pensar assim com tranquilidade, você vai ver que é tudo de bom. Quando acontece com a mão de Deus junto. Com certeza. Então, eu perdi a eleição. Se eu ganho a eleição, aí daí 4 anos eu ia sair. Eu ia sair e falar assim, Pedro, eu ia começar a dar pitada no negócio. Aí perdi a eleição. No outro dia eu fiquei pensando, até contei essa história para você um dia no particular, de uma premiação que a Bung deu para nós em 2018, 2019. Depois, quando chegou na última premiação, eu falei assim, eu era o Alonso, o cara da usina, o diretor lá, falou assim, e o prêmio esse ano vai para a empresa que mais atendeu a nossa expectativa, que é a Grisomax. O Grisolino, faz favor aqui. Eu falei, não é eu não. Aí eu falei, é meu filho, eu só tenho o nome, ele trabalhou para isso, ele e a equipe trabalhou para isso e o prêmio vai para ele. E daí para cá... Você gravou isso ou não? Tá gravado isso? Não gravou, né? Porque acho que às vezes tem até na Bung isso, na BP, na época era BP, Bung. Tem as fotos, vídeo, tem. Tem que ficar e aí eu falei, é dele, ele que... Aí quando eu perdi a eleição, que eu tinha proposta de passar para ele a empresa inteira, mas para ele ganhar um dinheiro para nós, para a família, aí eu pensei diferente. Aí eu falei, não, vai lá, pega as máquinas que você quiser. E o Pedro hoje me paga as máquinas que ele pegou, não foi de graça, mesmo porque ele tem a irmã dele, então... e hoje... Faz sentido tudo isso aí. Hoje eu tenho várias pessoas, tem a irmã dele, hoje eu tenho a Bruna. Então, é para nós, continua sendo para nossa família. Tem os netos, né, Catarina, que não é pouco. Então, é para todo mundo. Você fez a base, né? Então, ele pegou as máquinas, tá lá tocando, a gente tem bastante funcionário, atende bastante gente lá. Tem... Ô Pedro, e quando você saiu, né, que você foi viajar aí, foi para vários países, né? Deu um monte. Foi até para a China. Foi até para a China, mas começou, na onde que começou mesmo lá? Primeiro país que você saiu? Primeiro país foi para a Suíça. Para a Suíça. E como que ficou com relação a isso? Batia saudade, ficar longe da terra, ficar longe da família? Como que você lidou? Você falou que foi de uma forma até que tranquila, mas... Sim.
Mas Foi de uma forma tranquila, mas eu sempre fui, assim, por mais que foi tranquilo, eu sempre fui muito garrado aqui na minha casa. Garrado, que eu falo assim, a saudade era diária, eu era assim, eu não dava conta de ficar 1 ano e meio, 1 ano longe de casa, não. Então, eu acho que o máximo que eu fiquei foi 6 meses. E voltava, mas voltava sempre. Não, sim. A saudade que eu falo assim, já teve época de eu chegar em São Paulo e montar no carro e não parar nem pra fazer xixi até chegar no Inju, entendeu? Tanto que tava... nem pra mijar, eu queria ver minha casa, eu queria ver meus amigos, ver cachorro, ver família. Então, assim, eu não tive dificuldade pra ir, mas a raiz minha, igual nós falamos aí no começo da história aí, era forte e eu precisava da minha família, de pai, de mãe, de amigo, da minha casa. Eu precisava vir pra dar uma bastida pra voltar. Isso é bom, né? E o que mais marcou você enquanto fora de casa, fora do Brasil, longe da família? Qual foi o maior aprendizado ou algo que mais marcou pra você? Eu não tenho algo específico, assim. Hoje o que me marca é o entendimento que eu tenho, igual eu acabei de falar agora há pouco, sobre a minha passagem no futebol. Eu entendo as falas do meu pai que eu não amadureci, mas eu acho que esse negócio de amadurecer é um negócio muito relativo. Acho que a gente amadurece quando tem que amadurecer mesmo. Não adianta você querer que um menino de 20 anos pense igual eu, que tem 40. Eu tenho um primo lá, o João Pedro, que é um desperdício no futebol. Porque o menino é muito bom de bola, tem uma força pra jogar. Mas não adianta, não adianta. É igual meu pai queria que eu fizesse uma coisa que eu não tava pronto pra fazer. Eu quero que ele faça um negócio que ele não tá pronto pra fazer. Lógico. Já tem um José, que é um José Pedro, que é primo também, que o menino tem 16, 17 anos, parece que ele tem 40. Então ele... José Henrique, né? José Henrique, desculpa. Então, isso é de cada um, é a história que cada um tem que passar. E assim, graças a Deus, nós estamos aí firme com a família, a raiz está forte, nós estamos lutando aí, trabalhando e a vida está tocando bom, então E assim, e vocês que já passaram por várias fases nessa vida, hoje em relação à formação, o que conta mais na opinião de vocês? Uma formação acadêmica, né, fazer uma faculdade, ou o dia a dia na lida do campo? O que você pode me falar a respeito disso? Você que James, assim, é da segunda geração, vamos dizer assim, a terceira geração falando da família. Com toda a minha ignorância, eu tenho hoje 5 filhos. A Catarina já mostrou o caminho dela, que ela está fazendo medicina. Eu peço a Deus todo dia para Cecília, que é minha segunda filha, fazer um curso de administração. Eu estou pensando no meu negócio, eu estou pensando que meu negócio vai dar certo para sempre. Sou otimista. Então a Cecília vem para administrar. Aí vem o Guilherme. Quando o dia que ele der conta de fazer conta de 2 mais 2 é 4, eu tiro ele da escola, já ensino ele a trabalhar. Entendeu? Aí tem a petitinha, que é a Melina, que é... Mulher tem que trabalhar, mulher tem que estudar e homem tem que trabalhar. Então eu quero tirar meus meninos da escola e fazer eles trabalhar. Porque eu acho que hoje a faculdade, eu acho que está sendo mais um trampolim para coisa errada. Entendi. É muito mais fácil conhecer droga, é muito mais fácil perder tempo, é muito mais fácil para um monte de coisa que, assim, quando a pessoa é centrada e alinhada, os nossos filhos são assim, mas eu acho que não quero perder tempo com faculdade, não. Grisolino, e para você, como foi, meu querido, ver o Pedro fazer essa transição? Primeiro assumir a empresa que você passou para ele, tomar conta, e depois deixar ele livre para tomar voo, para viver a vida aí, carreira solo, vamos dizer assim. Ô James, a gente fica com o pé atrás, sim. Porque o Pedro acabou de falar um negócio que às vezes ele não tinha formação nenhuma, formação que eu falo, não fez faculdade, acho que ele fez a 6ª série, para ser mais exato. 6ª para 7ª, aí foi passando ele. Na 7ª eu não passei já.
E aí chegou na 8ª série, não passou, aquele tempo era 8ª série, primeiro colegial, segundo. Chegou no primeiro, segundo, terceiro colegial, ele precisava de ter algo para ele sair para fora do país. Então hoje, hoje eu queria ser advogado, para ser verdadeiro com você. Você? Isso. Porque saiu uma lei agora, porque todo advogado pode ter uma arma, você pode ter um porte de arma, só para isso, mais nada. Porque hoje você vai, mas tem que ter o médico. Tudo bem que tem que ter o médico. Tem que ter tudo bem que tem que ter todas as pessoas hoje. Tem o engenheiro, tem o médico, tem que ter. Não é que eu queira ser ignorante, que não tem que ter. Mas aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, eu acho que não é que para mim deu certo e que pro Pedro deu certo, e para muita gente você vai falar assim, mas eu moro na cidade. O Creito, por exemplo, ele tem uns filhos dele, mora na cidade. Tem que estudar. Não tem o que fazer. Tem que estudar. Mas ele vai ser, sei lá, um engenheiro. Um influencer digital que vai... Rapaz, é uma meia dúzia no meio de 1 milhão que se dá bem, que ganha dinheiro. Aí vai ser jogador de futebol. Esquece. Não pelo fato do Pedro de não ter dado certo. Deu certo. Claro. Ele viveu por 14 anos de futebol. Sim. E viveu bem. Ele trazia presente para mim lá, que eu falava assim, nossa, pra que isso, Pedro? Fazia 2 malas de presente, e pros amigos dele tudo. Ô, Grisalino, mas você tá pensando no presente? Não tá só que amadureceu. Só que ele chegava lá com isso e eu falava assim, Pedro, não é isso que eu preciso. Eu preciso, assim, que você esteja bem com aquilo que você esteja fazendo. Seja futebol, seja... Então, quando o Pedro Henrique chegou, que é a tua pergunta, eu fiquei com o pé atrás. Eu falei assim, rapaz, ele foi embora e voltou. E voltou do mesmo jeito que ele foi. Eu lembro uma vez que ele pegou $200 mil, ele gastou dentro de 1 mês. Caramba, velho. Dá R$1 milhão. Ele fala assim, pai, passa tanto para fulano, pai, passa tanto para cicrano, pai, passa... E eu fui fazendo. O pai do Neymar. Naquela época não era R$5, não, era R$1, era R$1,60. Tem importância, é o mesmo dinheiro de hoje. Esquece essa história, que é o mesmo dinheiro de hoje. Já quer fazer conta pra ficar mais barato um pouco. Então, você pega o pai do Neymar. O pai do Neymar, ele policiou o Neymar, ele fez... E coisa que eu não fiz com o Pedro. Entendi. Porque ele pegou o Neymar e falou assim, você vai ser desse jeito. E tá lá, essa potência que virou. Se de repente eu seguro o Pedro, falo, puta, mas tá comparando o Pedro com o Neymar? Rapaz, não tinha muita diferença. Porque o Pedro era bom de bola, era um menino educado em campo, era um menino espetacular. Só que, de repente, ele fazia os rolinhos dele. Os rolinhos dele, ele saiu da China uma vez para vir para cá, não sei se operar o tornozelo ou fazer alguma coisa, porque era festa do peão na cidade nossa. E aí o chinês dorme? Não dorme. Aí o chinês descobriu, e aí o que faz? Não, vai, junta as tuas malas e vai embora. Mais ou menos desse jeito. Então, James, eu no começo eu fiquei com o pé atrás, sim, só que isso foi onde eu falo para você que a prestação de serviço é rápida. A partir do momento que você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, nós fomos para Santa Juliana para fazer o quê? Colher cana e plantar cana. Que chegou lá e começamos a fazer um trabalho de excelência, aí as portas foram abrindo. E quem estava lá era o Pedro. Então o Pedro esteve lá em 2014, 2015, 2016... Até 18, em Santa Juliana. E para você, Pedro, como que foi na hora de chegar, assumir isso? Qual foi o teu maior desafio? Até para ganhar essa confiança do teu pai, dos próprios clientes, qual que foi o teu maior desafio? Rapaz, você vai fazendo umas perguntas, eu não tive desafio, não. Você já viu eu vi uma fala esses dias para trás, falando assim, coloca o pé que Deus te dá a estrada. Uhum. Eu achei muito bonito isso aí. Então, assim, eu tinha um alicerce do meu pai, da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que foi muito bom. Mas você sabia que ele tinha o pé atrás? Assim? Não, assim, e por eu ter meu pai na retaguarda aqui, eu não tinha muito medo de fazer as coisas. Uhum. Então, assim, eu fui para Santa Juliana. Eu cheguei lá, eu vi a oportunidade. Um lugar de topografia muito boa. Por mais que tenha as caídas, mas a hora que dá o chapadão lá, é uma planície diferente de Orindiúva, que é onde nós moramos. Então, um lugar fresco, um lugar de altitude, um lugar que produz. A usina estava carente de mão de obra, que no caso era o serviço que nós fazemos. Uhum. E nós fomos lá para fazer um plantio
para acudir um plantio atrasado da usina, não era para ficar. Nós fizemos um plantio bem feito, já emendou na colheita, falei pro meu pai, vamos investir, vamos comprar mais, Pedro, mas é muito caro, o investimento é muito alto, você tem certeza, você vai continuar aí, você vai dar conta disso aí, porque eu não vou. Meu pai falou, eu não vou sair daqui. Então, as coisas foi assim, foi encaminhando, foi engrenando, Deus foi alinhando e foi dando certo. Não podemos deixar de ressaltar os funcionários que nós temos, porque não é a Grisolino, não é o Pedro, é a turma inteira. Os caras vestiam camisa, os caras ficavam lá longe de filho 1 mês, 45 dias, e lutou e participou. Então, assim, é igual uma bomba de engrenagem colhedeira aí. É muito dente. Trabalhando junto. Muita gente boa envolvida, muita gente de coração bom, muita gente que acredita em Deus, muita gente. Até falei pro meu pai hoje, de um funcionário nosso, não vou falar o nome de um, senão tem que falar de todos, senão depois fica lá. Vai ficar bravo. Mas tem uns caras que faz 15 anos que tá rindo todo dia. Que chega, por mais que a gente sabe que tá com um problema grande em casa, o cara chega na empresa rindo, trabalha rindo, por mais que ele está chorando por dentro. Entendeu? Tem um senhor que trabalha com nós lá que um dia pra mim foi surpresa. Ele esqueceu a malinha dele de remédio pra trás. Aí chegou lá em Santa Helena, esqueci meus remédios, não posso ficar sem. Aí eu peguei e falei, não, eu compro os remédios pro senhor. Liguei pra uma médica, que remédio que é esse aqui? 2 anos depressivo, dos mais bravos do mundo. E esse senhor era o cara mais alegre que nós tem na turma nossa desde quando ele entrou. Ele brinca o dia inteiro, faz todo mundo rir, mas o cara tá com a dor dele ali. Então, tem umas coisas que é muito admirável. Então, assim, o serviço nosso, nós só demos certo porque teve um alicerce, porque teve Deus, porque teve muita gente boa ajudando nós, porque Deus colocou muita pessoa boa no caminho, que foi os gerentes, que passou lá em Orindiúva, que acreditou no serviço do meu pai e deu oportunidade para frente. Então, assim, resumindo, eu acho que é muito Deus. É muito Deus. Nós nunca tivemos, Creito, uma ação que nem prestação de serviço, é um negócio muito delicado. Então, de repente, você é um gerente agrícola e eu sou o prestador de serviço. O gerente agrícola, ó, abre a casa aí que eu te dou um por fora. Nunca tivemos uma proposta e nunca fizemos uma proposta, você entendeu? Sim. Então, isso para nós é muito bom, porque a gente passa ano e mais ano, e o gerente agrícola muda, e nós estamos lá. Continua. Você tá entendendo? Então, isso é um lado... Eu falo assim, é uma parte boa desse negócio nosso. E já teve alguma decisão que o Pedro tomou e que você falou, opa, essa aí eu não faria? Que alguma... Rapaz, nós tão em sintonismo que eu acho que não, o Pedro mais me ajuda hoje do que eu ajudo ele. Mas no passado, tipo assim, nós temos um serviço hoje que, de repente, eu falo, pai, ó, pintou um serviço para mim aqui, eu não tenho condição de acudir, o senhor quer ir lá? Aí eu falo, vou lá, analiso, vejo, porque ele é de sair. Quando eu falo de sair, imagina você morando em Ribeirão, você tem que ir para... Não Batatais, que tá aqui do lado, nem Serrano. Lá pro Mato Grosso. Você tem que ir lá pro Mato Grosso. Aí... Você pensa, né? E aí... Só que o amadurecimento do Pedro veio muito rápido. Então, quando ele tava na empresa, às vezes essa questão de... Na empresa que eu falo, junto comigo. Que nem essa questão de comprar uma máquina. Uma colhedora de cana-dinheiro de hoje, tipo assim, 2,5 milhões. Custa meio $1 milhão, sempre foi essa base. Aí ele tem que comprar uma, tem que comprar 2, tem que comprar 3. Chegou uma época, o capital que eu tinha, capital de terra, eu devia 5 vezes mais. E eu sempre aprendi que você pode dever 30% que você tem. Foi bem o contrário de tudo isso, você entendeu? E aí Deus ajudou e pagou, e assim, as portas estão abertas. Se for pra gente atender o público, só que os investimentos é alto. E essas máquinas viram ferro velho. Então, você tem que andar... Desfrutar sempre, muito delas, né? Você tem que andar sempre com passos bem apertados para você, de repente, lá na frente, não dar errado. Então, Creito, assim, é bom a gente ter uma vida boa, a gente ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro, gasta, que eu falo assim, não esbanja, mas vive uma vida tranquila, mas é um negócio de risco. Muito de risco. E deixa eu apimentar um pouquinho agora pro Pedro.
E você, Pedro, já teve algo que você queria fazer diferente do seu pai? Já bateu de frente com ele? Eu tinha vontade, mas não fazia, né? E como que você lidava com isso? Então, aí eu volto a falar do Deus de novo. Porque eu fiquei com meu pai de 2012, né? Final de 2012 até 4 de janeiro de 2021, 5 horas da manhã. Ele me chamou no escritório, ele me falou no domingo: Pedro, amanhã você vai no escritório às 5 horas da manhã, preciso falar com você. 4 de janeiro de 2021, foi a primeira segunda-feira do ano. Eu acho assim, o meu pai não, porque ele tava batendo e eu tava apanhando. Então, quem tá apanhando sofre mais, né? Então eu tava sofrendo muito, porque eu queria fazer de um jeito e meu pai queria que eu fizesse de outro. Então eu queria, para ir para, por exemplo, para Jaboticabal, tem 2 caminhos, ele queria que eu fosse para um, eu queria ir por outro. Então eu já tava no meu limite. Por várias vezes eu saí do escritório deles, que eu não deve estar sabendo que hoje, agora, eu ia para um canto chorar, que eu falei: hoje eu não dou conta, hoje eu vou... TV de amigo meu me acalmar, falar: Pedro, calma. Por que você não me falou, Pedro? Falei pra Bruna ontem, tem tanta coisa que tem vontade de falar, mas não tem coragem. Momento revelação aqui. De gerações, né? Então, aí Todo pai passa por isso. tinha amigo meu que falava assim: Pedro, fica calma, porque você tá tomando ferro do seu pai. O duro é quando é de um cara que nem nada seu é, então é seu pai, calma. Mas assim, resumindo, aquilo ali tava no limite. Eu não ia dar conta de mais um ano. Nós ia... Mas assim, graças a Deus tá tudo certo, não aconteceu nada, tá tudo bem. Mas assim, quando eu falo de Deus, de novo, Deus organizou quando o negócio não ia dar mais, Deus organizou tudo. Meu pai foi lá e falou: Pedro, ó, vai lá, pega metade das máquinas, como eu já falou aqui, toca a tua vida, organiza tuas coisas, abre a tua empresa, começa teu negócio, você tá pronto pra tocar pra frente. Se você precisar de mim, eu tô aqui, eu te agradeço, tá tudo certo. Então, como é que você reclama? Como é que você fala? Como é que você não coloca Deus no meio de um caminho desse, entendeu? Então, E vocês empregam muitas famílias ali, né? Hoje dá em torno de 500, é isso? Que vocês... Não, acho que o Pedro uns 300. 300. E nós acho que uns 90, 100. Não, uns É uma benção, uns hein, 400 gente? famílias aí. Como que vocês equilibram isso aí, o trabalho com a responsabilidade, né? E motivar esse pessoal a fazer da forma como você comentou aí antes aí. Como que faz todo esse equilíbrio? Da minha parte, Cleito, é um dia, claro que ele é após o outro, mas a gente vive uma estabilidade muito grande no mercado, que é o mercado... hoje você está trabalhando, então o que a gente faz? A gente planta cana, no meu caso, eu planto cana e colho cana. O Pedro colhe, planta e ainda transporta numa usina só, né, Pedro? só lá na Vale. Então ele tem uma atividade a mais do que a minha. Mas no meu caso, você tem que... Depende do mercado. Se eu tivesse... Quer ver? Vamos ver se você me entende. Eu tenho uma imobiliária. Eu estou aqui em Ribeirão, abri uma imobiliária e eu tenho que administrar os bens de quem tem casa, quem tem apartamento. Aí um dia não aparece ninguém, 2 dias, aí imobiliária, o que vai acontecer? Vai fechar. Eu sou prestador de serviço igual o cara é dono da imobiliária. Se eu sou plantador de cana, se eu tenho lá 2.000 hectares de cana, eu tenho os 2.000 hectares, eu vou plantar, eu já tenho um contrato com a usina, é certeza que eu vou vender para a usina, é certeza que eu vou receber. Então eu posso empregar o meu funcionário e falar para ele: ó, se tudo correr bem, você tá dentro. Sim. Se der errado por tua conta, por risco teu, você vai estar fora. Mas em contrapartida, por 1 ano, por 2 anos, eu sei que o meu negócio está garantido. Agora, nesse negócio meu que é prestação de serviço, eu não tenho um contrato de 1 ano. Meu contrato é sazonal. Caramba. É assim, agora, vamos fazer um contrato com a usina, pegar agora para terminar a safra. Agora, imagine esse funcionário, na hora que ele está lá, eu não posso nem falar para ele que daqui 2 meses eu não vou ter serviço. Eu não falo. Ele passa, de repente, eu e o Pedro, a gente paga para o funcionário o salário, premiação,
alguma bonificação durante a safra, quando ele está trabalhando. Sim. Quando ele não está trabalhando, às vezes ele fica parado novembro, dezembro, janeiro. Ele está lá na casa dele, parado, ganhando o dinheiro da carteira, e depois, se der, a gente faz um ajuste lá na frente, vê como é que fica. Mas Você mantém ele, né? Mantém ele. Pra porque preservar a equipe. Para preservar a equipe. E isso, é poucos que faz isso. Nossa, não. Hoje a maioria dos nossos parceiros fala, eu vou ficar fazendo o quê com funcionário? Vai contrata por demanda. Contrata novamente. Então, muito ou pouco, mas pelo menos para ele comer, ali, para ele pagar as primeiras necessidades dele, ele vai ter, porque nós não temos um registro menos do que acho que R$2.200, R$2.500. E ele esse funcionário chega a ganhar até 5, 6, 7 mil reais. Depende da produção dele. Então, se ele também guardar o dinheiro para ele vai ter uma vida boa lá no final do ano. Uma vida boa que eu falo assim, vai ter Então, vocês entenderam que é muito complexo essa situação nossa, de dono de imobiliária. Verdade. E com a tecnologia chegando aí, ela sendo implantada, como que vocês trabalham com isso? Mantém o pulso firme ainda? Como que é? Isso é o Pedro. O Pedro está mais adiantado. Eu ainda eu estou indo mais na necessidade dos terceiros. Então o terceiro fala, precisa de automatizar uma máquina. Nós vai automatiza. Precisa de colocar aquele negócio que tem a câmerazinha no caminhão-pipa. Para o cara aqui de dentro comanda o caminhão-pipa para não ter mais ninguém lá em cima. Aí você vai e coloca. Isso é a exigência do terceiro. Exigência do terceiro, porque cada história, cada usina tem uma exigência. De repente você faz um negócio para ir trabalhar naquela usina, chega lá e fala, não quero. Não, isso para mim não serve. O padrão da outra é outro tipo. E já o Pedro, como ele tem o transporte, para ele ficar de olho no funcionário dele, ele pode explicar melhor. Como chama o negócio aí que você está fazendo? Chama COA. É um centro de monitoramento 24 horas, sabe? Uma sala igual essa, com tela, e você fica assistindo tudo que acontece. Então, os caminhões canavieiros, né, que é o que trabalha em alto risco o tempo inteiro, pesado, carregado, tem 5 câmeras que filmam o motorista, filmam para frente, para trás. Então, se o cara começa a ter princípio aí de fadiga, o caminhão apita, e tem um cara assistindo, já liga pro líder para parar o caminhão, pro cara fazer um exercício para movimentar pra ele. Então, se o cara dá uma freada brusca, vai apitar e nós vamos perguntar o porquê. Então, é tecnologia que funciona, isso aí é um negócio que funciona. Então, os carros nossos hoje são tudo monitorados aí. Por exemplo, o trevo é para fazer 50 km por hora. Se você passa 70, ele começa a apitar dentro da caminhonete. Então, tudo ele te avisa. Então, é umas coisas aí que de fato... Tem as coisas mais... com a rédea mais curta. Quando você tem uma colhedora, por exemplo, 2, você consegue ainda olhar para elas, né? Chega uma hora que é melhor você usar a tecnologia para, de fato, te ajudar. Né? Mais de longe. Aí. E a tecnologia, não adianta que você tem que... Para você ficar dentro do mercado, você tem que ter. Não adianta o cara falar assim, mas eu não quero, de repente, ter não é nem GPS, o piloto automático. Um piloto automático, hoje, além de você ter piloto automático, já tem, de repente, as colhedoras novas hoje, John Deere, não sei dos concorrentes, mas ela já te dá a colheita em tempo real, o que você está colhendo ali já. Então, se você aproveitar tudo, esses recursos que tem na máquina, você ganha bastante. Hoje você pega um programa, o programa, você desenha o que você quer num programa e o programador te entrega. Com essa inteligência artificial, eu não sei como que vai ficar isso. Se vai ser muito mais rápido da agora para frente. A Bruna tem dia que ela precisa de algo, de pesquisar algo. Eu não esqueço o nome da palavra, mas se eu falo chat LGBT, e aí dois segundinhos, já tá ali. Então, se você achar que celular é só para ver Instagram, por isso que, de repente, eu falei para uma das meninas esses dias, eu falei assim, se eu ficar vendo Instagram, é bom. Só que é tão bom que eu vou dormir meia-noite.
Aí no outro dia... E outra, se você quiser ver coisa ruim, vai aparecer. Vai. E se você quiser ver coisa boa, vai aparecer. Só que é tanta coisa para você ver, tanta informação, que você, de repente, você passa dos limites. Então, o equilíbrio tem que ser baseado dos dois lados, né? E é difícil isso, viu? É difícil. Mas assim, Grisolino, quando você olha para frente, pensando numa empresa familiar, o que mais te preocupa? Sucessão. Nessa sucessão, como você está formando os seus sucessores ou os seus herdeiros? Da parte de sucessão de filho, eu tô tranquilo, mas eu penso muito nos netos, sabe? Só para você entender, quando eu falo para você que hoje ainda eu vou... Ontem eu estava em Carneirinho, eu não tenho nenhuma foto minha de ontem, mas a Bruna viu a roupa que eu deixei lá na entrada da casa, porque eu tinha um evento lá lá no Silo, no Ouro Grão, lá. E eu tinha que chegar em tempo, e eu cheguei, eu já estava atrasado meia hora. Então, nós não vamos ter mais gente para fazer cerca numa propriedade, nós não vamos ter gente mais para trabalhar num serviço braçal numa propriedade. E ontem eu estava pensando, eu me preocupo muito com isso. Hoje eu tenho o Pedro de 40, tenho a Natália de 37, mais 36, mas eu tenho o genro, que também já está trabalhando comigo, que é o Celso. E assim, eu acho que essa primeira etapa da sucessão tá tranquilo. Mas só que, às vezes eu fico pensando, eu falo assim, rapaz, eu fico fazendo tudo isso daqui, não que eu esteja, de repente, tirando meus netos. Hoje a Catarina está aqui do meu lado, às vezes eu ouvi isso e falo, puta, mas meu avô está falando isso. Mas eu tenho muito medo de como vai comportar essa situação de propriedade rural. Se o cara tem um apartamento, ele aluga. Mas eu tenho uma propriedade rural. Mas a propriedade rural que eu herdei, ela já vai para 2 filhos. O Pedro já comprou a terrinha dele, mas eu nunca comprei um pedaço de terra. Eu continuo com a mesma quantidade que eu tenho. Já vai para... Se for pensar na minha propriedade, na nossa, ela já vai para 6 herdeiros. 6 herdeiros não vai pensar igual. 6 herdeiros, se tivesse um líder, falar assim, não, eu vou trabalhar para todo mundo, tudo bem, mas é aquilo que eu acabei de falar, acho que eu falei para você naquele outro dia, é a questão de seguir o passo. Eu tenho um netinho lá de 5 anos, Guilherme, vamos que eu vou lá para lá, não sei o quê. Eu sei que é 5 anos, mas ele com 2 anos, ele pegou amor naquilo. Ele pegava uma máquina, ele pegava uma pá carregadeira, não que ele pegava, mas eu ensinava pelo menos o básico. O que é o básico que você ensina pro teu filho hoje? É pôr na direção e ele tocar a direção. É claro que ele não vai pisar no acelerador, não vai pisar no breque, mas na direção ele tocava o manche da máquina. Ele pegava, ele girava, E hoje, você pega a Catarina, faz medicina, tá longe de ir para a propriedade rural. Aí você pega a Cecília, que é outra netinha, muito longe de ir para a propriedade rural. Você pega a Maria Silvia, é de cidade. Então, para gostar do campo, tem que morar no campo. E você fala hoje para molecada morar num campo, ninguém quer saber. Assim, é um pensamento ignorante, só que os proprietários rural tem que pensar nisso. Olha no passado, quem era só proprietário rural, que trabalhava do campo, que a mãe morava, que o pai morava, o que deu hoje? Os herdeiros, nada. Venderam para a usina, grande parte vendeu para a usina, grande parte... E é um dinheiro que naquele momento, ele é bom. Porque você vende um alqueire de terra hoje por 300 mil reais. Então, vendi 10 alqueiros, fiz 3 milhões. Puta, 3 milhões é excelente. Vou comprar 3 apartamentos de 1 milhão e alugar por 3 mil reais cada um. E vou fazer 10 mil reais. E vou ficar tranquilo. Se pegar desse jeito, bom demais. Só que para chegar nesse ponto, James, que eu acho que é um pouco complexo, você tá entendendo? Difícil. Então, assim, me perdoa, mas é a minha maneira de pensar. Entendi. Mas é uma visão boa, né? Você está preocupado em querer ajudar os netos. Isso que é mais importante ouvir. Agora eu quero ouvir do Pedro. Você vai deixar os seus filhos seguir o caminho próprio ou vai influenciá-los, eles, para tentar
o sonho do seu pai no agro, na vida rural? Como que você vê isso? Qual que é a sua visão a respeito disso? Ô James, eu vou deixar ele seguir o coração. Eu acho que ele não tem o direito de influenciar no caminho de ninguém, né? Que nem meu pai sempre falou, você vai casar com uma moça magra, ou mais fortinha, ou morena, ou clara. Então isso aí cada um tem que seguir, mas nós estamos lá. O Guilherme tá lá com nós desde pequena, a Catarina escolheu uma profissão aí que eu acho maravilhosa. Deus abençoe que ela seja uma médica aí que é uma profissão íntegra e maravilhosa, que vai salvar vidas aí. Então assim, mas vai levar a molecada aí pra... O Guilherme, as meninas, nós deixa elas estudar, né? Igual eu falei, os meninos vamos colocar eles juntos lá pra trabalhar, né? Ou na terra. Show. É show de bola. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer quem tá assistindo até agora, pedir aí para, se você estiver gostando e não segue a gente ainda nas redes sociais, vai lá, segue a gente, geraçãoraiz.podcast, já vem, se inscreve nos nossos canais, porque tem muita prosa boa, muita conversa boa. Mande seu recado, deixa ali o seu comentário também, manda dúvida que a gente vai responder tudo, e até sugestões para os próximos podcasts, né, James? Com certeza. Então já entra aí. Tá ficando melhor, né? Isso, tem muita história aí para contar aí. Ô, Grisolino, quando você vê seus netos crescendo, o que passa pela sua cabeça, na sua opinião? Muita coisa da época que você criou seus filhos, hoje você não consegue aplicar nos seus netos. Como você pode fazer diferente para tentar resgatá-los um pouco nessa questão de raiz, de parte rural, de gostar, igual você acabou de expressar o seu sentimento aqui? O que você vê que você poderia fazer diferente para tentar não ter isso como uma imposição, mas fazer eles pegar gosto pela terra, né, pelo leite, pelo gado, pela cana, pelo agronegócio em si? Ô James, eu acho que até uma certa idade, eu acho que o carinho é tudo, e isso não resta dúvida. Você pega a Catarina, ela tem 19 anos, eu acho que eu dei um banho nela com 5 dias, 6 dias, a mãe dela, não lembro o que aconteceu, eu dei um banho. Então, eu sempre tive muito carinho por todos. E só que vai mudando. Eu vou fazendo 60 anos, eu vou sendo mais exigente com tudo. Por que você não faz assim? Você tá deixando o sapato caído. Isso você vai ficando chato. Isso é normal a gente fazer isso. Aí vem a questão de puxar ele pro campo. Não querem ir. Não quer. Eles não querem. Eu vou serrear um cavalo, eu vou lá, coloco eles num trator. Então, que nem eu volto a falar. Eu tenho lá um quadriciclo pro netinho de 4 ou 5 anos que anda 60 km por hora. No começo era novidade. 1 ano atrás ele pegava o quadriciclo, acelerava aquele trem, não sei o quê. Guilherme, vamos com o vô lá, vamos pegar um cavalo, vamos andar. Só que ele mora com a mãe. É até bom para dar um puxãozinho de orelha já no pai, já. Ele mora com a mãe. A mãe mora num apartamento de 50 metros quadrados. O que tem para esse menino lá? Ter um parquinho lá embaixo? O menino não quer parquinho. Esse quer uma atividade, quer um telefone celular, quer uma televisão, quer algo que essas informações, Creito, está muito assim, não vou falar prostituição de prostituição, prostituído, que nem um mercado prostituído de coisa ruim. Entendi. Então, eles não querem ir lá para um sítio, chegar lá, deu 7 horas da noite, escutar o grilo cantar que noite inteira. O sapo, no outro dia, 5 horas da manhã, o galo cantar e acordar. Então, agora, se ele mora lá na terra, se ele é da terra, ele vai. Tem um menininho que trabalha comigo lá, o pai e a mãe, ensina o moleque a pedir benção para as pessoas mais velhas. Então, ele mora lá, ele foi criado para aquilo lá. Grisolino, mas você acha que o teu neto não tem condição de administrar a propriedade daqui, de dentro de um escritório, fazendo administração de empresa? Não. Eu acho que não.
Eu acho difícil. Até não vou falar não, porque é uma palavra muito forte. Mas é precisa da vivência, né? Você precisa ter conhecimento. Como é que você vai chegar para um funcionário teu e vai falar, vai lá e prepara aquela terra. Ah, mas o que é isso? Eu tenho dinheiro, eu vou pagar alguém para fazer. Mas quem que é esse cara que você vai pagar? Esse cara vai fazer da maneira Será que vai fazer? Né? Então, hoje, nós estávamos lá fazendo um silo bolsa ontem, que é triturar um sorgo, injetar água nele e fazer uma bolsa de 1,80 m de altura, e ali pega lá 100, 200 toneladas de 100 toneladas a cada 50 metros. Rapaz, é o terceiro ano que eu vou lá para fazer. Quer dizer, é o segundo, mas é dentro de 3 anos. Primeiro ano eu fui e fiz, o ano passado eu não fui. Esse ano eu voltei lá outra vez para fazer. Você ensina o cara, chega o ano que vem, você não tem mais aquele moço para fazer. Aí já mudou o funcionário. Aí você vai falar assim para mim, mas por que mudou? Como disse o nosso presidente, eu devo estar pagando pouco para não ter funcionário. Porque, de repente, muda. Como o Pedro hoje, ele tem um menino que ajuda a gente lá, e é compadre nosso, é sobrinho, é afilhado, que está lá, que está dando um respaldo, mas não tem mais gente para trabalhar. Esse é um ponto. Será que na minha sucessão para neto, eu já vou estar morto, mas eu acho que o problema é do Pedro e da Natália, mas, e a Catarina que está aqui ouvindo, eu acho que era bom ela ouvir isso, mas dá para viver e dá para viver muito bem. Ah, mas o proprietário rural, ele é sofredor. Ele é sofredor, mas ele não sofre igual um médico sofre. Ah, mas o médico, ele ganha milhões mas ele tem que acordar meia-noite para fazer um parto. Eu não tenho. Meia-noite eu tô dormindo. Ô Pedro, e já falando dos filhos aí, né? Você tá com 5. Já é um time de futebol aí. Olha, de 4 já dá pra fazer um time. Já dá pra fazer. Vem mais filho aí? Time de salão, não, já tá parado. E é mais... Você tá mais pra um técnico ou pra um pai raiz? O que você me fala aí? Infelizmente, eu não vivo com a mãe, né? Então, tem a Catarina que mora aqui em Franca hoje. A mãe dela mora em Ribeirão. A mãe do Guilherme mora em São José do Rio Preto. A mãe da Cecília também mora em São José do Rio Preto. A mãe da Melina mora em Santa Helena. E a mãe do Zé em José Bonifácio. Então, eu não moro em nenhuma dessas cidades. Então, o meu trabalho é em Santa Helena. Então, eu, quando posso, passo. Mas a gente tem uma convivência boa, sadia. Graças a Deus, o WhatsApp aí que a gente consegue ver pelo vídeo aí. E ver o mais próximo que a gente consegue. E tem contato com todos eles diário? Tem. São filhos mesmo, de fato. Não é que fez isso. E o vô, quando tá reunido, deixa os netos fazer umas artes que você não gosta? Como que é isso? Como que funciona isso? Deixa. Eles vivem bem perto do vô. Ah, é? Isso é muito bom. O vô raiz mesmo. Aí faz o papel de vô. O que você me fala? Mas sabe que muda um pouquinho pros filhos, sim? Dos filhos pros netos. Pouquinho? A cara do filho, olha lá a cara do filho. O que muda? Eu acho que o tempo que a gente tem hoje é um pouco diferente do tempo que eu tinha aos 18, quando o Pedro nasceu, 19 anos, de repente ele chegar perto de você e querer querer uma atenção, e você falar assim, não, moleque, sai daqui, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, era mais ou menos desse jeito. E hoje, a molecada, às vezes tem hora que você quer dar uma porrada no moleque, mas... Aí você pensa um pouco. Aí você fala, eu agradeço muito a Bruna, que tá aqui do lado, dela me segurar. O Guilherme, eu já dei cada tapão na orelha dele, mas tapão que eu falo assim, é alguma coisa, um puxão de cabelo ou um puxão de orelha. E hoje, de repente, eu tô bem sossegado. A Catarina, eu nunca fiz isso com ela. Nunca dei um tapa nela. Cecília, nunca. Melina, então, nunca. O Zé Pedro nasceu agora, dia do meu aniversário, 22 de maio desse ano, 2025. Então, o Guilherme, por quê? Porque ele convive mais comigo. Então, ele tá ali no dia a dia e às vezes, as professoras chama a atenção do pai ou da mãe, porque ele tá brigando na escola.
Mas por que ele tá brigando? Na hora de dormir, pra ele, ele fica esperando. Vô, tipo assim, nós vai dar uma lutinha hoje, né? Aí eu chego lá e ele tá lá. Agora ele já tá dando um chute forte, então não tô aguentando mais. Ele já pula em cima de mim pra arrebentar. Tem 4, 5 anos. Mas você entendeu que isso, às vezes, não tinha essa liberdade com os meninos meus. E hoje, com eles, eu tenho. Então, a Catarina, tem hora que eu quero macetar ela mesmo. Catarina, na hora que você chegar aqui, você vem, nós tem 2 caminhos. Você vem pelo caminho que tem os guardas, porque ali os caras olham, você vai entrar... Aí, quando eu vejo, cadê a Catarina? Entrou pelo outro caminho. Porque lá, namorando no sítio, é perigoso. Você sabe das pessoas. Você fica preocupado. No outro dia eu falo assim, não, amanhã eu vou xingar ela tudo. Aí ela ela vem me dar um abraço. Acabou, desmoronou. Já demoronou o teu pensamento. A Cecília, então, ela liga pra ela, fala assim, vô, que saudade, precisamos de combinar, você vem pra Rio Preto, e a gente... E aí eu falei, Cecília, é só você mesmo. Porque às vezes eu tô lá, ligo pra ela, falo, não posso. Não posso. Então, James, eu falo assim, é gostoso. E outra, põe uma coisa na tua cabeça. Isso vale pra todos, não é conselho, é a vivência que eu tenho. Eu nasci há 60 anos atrás, 59 anos. Naquele tempo, as coisas eram difíceis. Você tomava uma cerveja lá uma vez ou outra, quem tinha essa idade, eu lembro que eu ia buscar uma cerveja pro meu pai, ele falava assim, vai buscar uma cerveja. Eu pegava, naquele tempo, eu pegava o papel de pão, enrolava a cerveja e eu pegava nela. E um dia quebrou. E esse papel de pão escorregou, caiu, quebrou. Falei, nossa, eu vou chegar lá, vou apanhar da minha mãe, do meu pai, não sei o quê. Isso porque... Foi um ano que nós fomos morar na cidade, ficamos lá 1 mês ou 2 e voltamos tudo pro sítio. Meu pai comprou uma casa na cidade, voltamos. E aí se falava, hoje se fala, que tempo bom era o tempo de antigamente. Eu acho que não, acho que o tempo de hoje é um tempo que você vive melhor. Você tem mais conforto, você tem um carro bom, você tem mais um punhado de coisa que agrega, melhor, né? Que agrega. Lá atrás, há 100 anos atrás, eu falo muito isso, como que era a vida? Você tinha que esquentar água no fogão, ninguém tinha energia elétrica, você esquentava a água, era lá 5 litros, você tinha que tomar um banho de gato, porque eu lembro, eu cheguei a tomar banho você pegava a carretilha e colocava a água aqui embaixo num latão, puxava ele, aí você abria, ensaboava, esfregava, e depois você abria outra vez, enxaguava, a água estava acabando, você ainda tinha um sabãozinho ainda, ia dormir meio fedendo sabão, e era até sabão de soda ainda, não era nem sabão de... Então, lá atrás, a vida era muito difícil. Hoje, a vida é muito boa. Esses meninos, nós estamos falando deles, falando que, de repente, não estou sendo, de repente, pessimista, não é isso que eu estou querendo que vocês me entendam, mas a sucessão, e de repente eles podem fazer uma sucessão maravilhosa. Claro. E surpreender. Às vezes eu não vou estar aqui para ver, mas como dizia as pessoas antigas, fala assim, que moleque não vai virar bosta nenhuma, que é grisolino. Rapaz, aquilo vai acabar com tudo. O pai dele morreu, ele vai vender tudo e vai queimar tudo. E vai queimar tudo. E olha como que tu ficou, né? Então, às vezes eu falo alguma coisa e volto, você tá entendendo? Por quê? Porque o futuro só a Deus pertence. Eu só penso assim, para agradar o vô, isso, agradar o vô, não tá agradando eles. Eles tinham que vir tudo correndo, nem que fosse farcinho. Vovô, nós vamos com você lá pra fazenda hoje, pro sítio. Você pega um cavalo, vovô, vamos pra... É o sonho do vô. Aproveitando esse momento aqui, que você falou para agradar, né? Para agradar vocês. Existe algum momento em família que marcou, assim, entrava todos os filhos, os netos, que ficou gravado na vida de vocês dois, assim? Que vocês lembram? Não uma reunião familiar? Não, tem. Essa reunião familiar tem sempre. Continua do mesmo jeito. Eu mesmo, a Bruna, a gente já tá junto, já faz... junto de corpo mesmo, desde 2020. Morando junto. Mas a gente já tá junto desde 2015, 16, por aí.
A Bruna, ela entende essa situação, a mãe do Pedro vem, a gente reúne com os netos. É difícil reunir as 5 mães, eu nunca vi. Às vezes 2, mas 3, acho que eu nunca vi da mãe. Uma missão para você, hein, Pedro? Uma missão, hein? Então, é um problema do Pedro. Fala assim, eu cultivei, ajeitei, eu sempre fui muito caseiro de fazer almoço dia dos pais, almoço dia das mães, almoço dia de Páscoa, Natal, Ano Novo. Isso daí sempre teve. Só que aí chega um momento que as pessoas... eu tenho que... Natal vou passar com a família do pai, a mãe... Ano Novo vou passar com a família do... Então, essa parte aí a gente viveu bem, viveu tranquilo, graças a Deus. Ô Pedro, e quando você olha pro teu pai, assim, vê o homem profissional, o pai, o avô, o amigo, o que você sente aí? Qual que é o sentimento dele? Falar do Grisola é complicado, porque falei com o James isso ontem, é exemplo pra tudo, sabe? Exemplo de verdade. Não é mentira, nem conversa fiada, nem tô falando aqui porque tá perto, mas é exemplo de pai, exemplo de amigo, exemplo de vô, exemplo de patrão, exemplo de companheiro, exemplo de tudo, né? Pra mim, falei ontem, é o meu maior exemplo de homem que tem na Terra, que é meu pai. De verdade, coração, tô falando 100%. Oi. Foi registrado, hein? Merece um abraço. E nós ficou lindo, hein? Assim, James e Cleito. Não, então, deixa eu fazer a pergunta pra você, que você já emenda você já engata a marcha certa do trator aí pra poder falar. E quando você olha pro Pedro, o que você enxerga pro futuro dele? Eu falo assim, existe, lá na nossa região, existe vários pais e com vários filhos sendo sucessor daquilo que o pai vem fazendo. E eu falo assim, do Pedro, ele é espetacular naquilo que ele faz, na prestação de serviço. Ele é espetacular como honesto de falar e cumprir as coisas. Eu falo que eu não poderia ter tido um filho melhor, você tá entendendo? Do mesmo jeito da Natália, que a Natália tem uma... ela fica na casa dela e o genro trabalha para mim, então ela é do lar. Então, dos meus filhos, eu não tenho que falar nada que eu falo negativo. Mas por quê? Porque é pai? Não. É porque eu não tenho tristeza com os meus filhos. Eu não vou falar... até um momento que eu acho que é bom pro Pedro ouvir, eu falo assim, 5 filhos, 5 mulheres diferentes. Isso é normal? Não é normal. Às vezes, a minha única preocupação, James, seria essa, você tá entendendo? Porque vai criar 5 filhos, distante um irmão do outro. Um irmão tá num lugar, o outro tá no outro. Não vai ter o laço de irmão, vai ter o laço, é irmão. Meu irmãozinho vê uma vez por ano. Então, às vezes, é nessa hora que eu acho, eu como pai do Pedro, eu acho que é um pouco assim, tá na hora de começar a pensar. Não é lavar roupa suja dentro do teu programa, não é nada disso, não. Eu vejo que essa é o único ponto, não vou nem falar ponto negativo, longe disso, mas ponto de atenção. Ponto de atenção. Porque tirou disso, eu falo assim, é espetacular, me socorre em tudo que eu preciso, não é questão de dinheiro só, não. É questão de estar ali do lado, que nem a época que nós participamos da política lá, era o Pedro que estava lá do meu lado, era o Pedro que estava procurando algo para fazer, era o Pedro que estava... tomando conta dos negócios. Tomando conta de tudo. É o Pedro que hoje, pra você ter ideia, quando eu falei raiz no começo, que aí vocês falaram, não, peraí que nós já vamos começar. O Pedro é daqueles ainda que reúne os amigos. Vamos fazer um negócio lá, reúne os amigos. Eu sou preguiçoso para isso. Eu acho que se eu reunir os amigos, eu tenho que reunir todos os meus amigos. E todos os meus amigos, eu demoro muito tempo. Eu esqueci de um, nossa, eu esqueci desse, vamos postergar, vamos fazer. Então, nós temos lá, só para você entender, o Pedro fez agora uma romaria, uma cavalgada aqui
Aparecido do Norte. Aparecido do Eu Norte. vi que ele é bem devoto, né? Eu vi na camisa. Maravilhoso isso. Então, ele reuniu... quantos cavaleiros? 26. 26 cavaleiros. Como é que você reúne 26 cavaleiros dentro de uma semana? Para ficar uma semana, o cara passando frio. O cara mostrou um vídeo da orelha do burro dele, tinha geada na orelha do burro dele 9 horas da manhã. Imagina o frio que esses caras não estão passando. Eu fui lá só para fazer a chegada junto com eles. Então, isso te ampara, sabe? Sabe que as pessoas estão ali pela amizade. Mas o Pedro, ele compra tudo, ele leva tudo. Mas é uma maneira de ter. Esse dia eu fui falar para ele, chamar a atenção dele de umas coisas, ele falou assim: pai, eu tenho que fazer isso agora, porque se eu esperar para ficar velho, quem sabe se eu vou dar conta de fazer. Nem não falou de morrer, não é nada disso, não. Lógico. Então... Tem que viver o momento. Então, ele... É um negócio que eu, de repente, eu não dei conta de fazer. Eu não aprendi a fazer isso, você tá entendendo? Então o Pedro não, ele faz isso, ele faz uma festa lá em Carneirinho, que é segundo domingo, até vocês se o ano que vem eu tô convidando, mas é ele que faz. Convida nós, hein, Pedro? Vambora. E aí ele faz lá, nós faz também uma cavalgada lá na cidade, que é um padroeiro que tem na cidade lá que chama São Sebastião, e a cidade chama São Sebastião do Pontal. Então, ele organiza isso tudo. Legal. Aí, então, tudo isso eu falo que ele é mais raiz, mas muito mais do que eu. Ele que põe um chapéu na cabeça. Eu tenho essa foto com a Bruna lá no Zap lá. Porque um dia eu tava lá, mas eu nem olho meu Zap, então não sei qual que é o meu. Então, depois que você falou, nossa, essa foto tá aqui até hoje. Mas ficou legal. E assim, demonstrou aí bastante que tem essas raízes profundas, né? Mas quais são as raízes que sustentam vocês na vida pessoal, na vida profissional? Que valores que vocês trazem aí para manter essa força aí, essa união? Eu creio, da minha parte, eu vejo assim que a família que eu falo, hoje eu sou separado da mãe do Pedro, então eu tenho outra família que é a Bruna. Família que eu falo assim, sim. É uma outra família. Então, mas o que eu te falo é assim, a família em si é um negócio que só se perde quando você vai embora. Algo vai embora. Tipo, o pai faleceu, a mãe faleceu, o irmão faleceu, então vai acabando. Só que, em contrapartida, você deixa a parte para baixo. Para baixo que eu falo, os filhos, e aí vem, né? Então, nessa condição hoje, o que motiva, o que traz, o que faz a acontecer, no fundo da minha parte, é saber que de repente, não é que eu me perdi aqui, mas é saber que eu tô bem e que as pessoas envolvidas comigo estejam bem. Eu falo pro Pedro, de repente, da mãe do Guilherme, né, que às vezes ela tá quase que sozinha pra cá. Acho que eu falei pra Bruna. Ela é do Rio Grande do Sul, só pra você entender, lá do Santa Catarina. E a família que tem, somos nós aqui. Lá na frente, o Guilherme vai fazer 15, 16, 18, 20 anos. Aí ele chega em mim e fala: ô, vô, pai, o senhor sempre teve o que o senhor teve, e o senhor me deu o que o senhor me deu, só que minha mãe ficou lá, Aí o Pedro, de repente, fala: pai, o Guilherme. Só que eu não vou falar defeito, mas é um negócio meu. Eu só vou estar bem se as pessoas envolvidas comigo estiverem bem. Eu, às vezes, acordo na noite pensando em alguma coisa. De família. Então, eu tô bem com a cabecinha se alguém da minha família estiver bem.
Se alguém não, se a minha família estiver bem. Tipo assim, a gente sai para... Hoje a gente tem condição de pegar para ir na praia. E aí o Pedro fez isso com esse ano. Eu pego, às vezes, a parte da família da Bruna e parte da minha família, alugo uma casa lá, vamos lá, fica lá uma semana. Aí o ano que vem, eu faço isso com outro pessoal da minha família. Uhum. E outro pessoal, de repente, espera para o outro ano. Então, Cleito, o que eu falo assim, para você estar bem, para eu estar bem, eu preciso que... Não que eu fique jogando no quadrado dos outros. Sim. Mas para eu estar bem, as pessoas da minha família ou ali tem que estar vivendo alguma coisa... Pelo menos parecido com algo desse tipo, você tá entendendo? Maravilha. Sim, entendemos. Isso é uma visão muito bonita, né? Claro. Porque você agregar todo mundo. Que é um amadurecimento, vamos dizer assim. Sim. Né? Que adianta só você estar bem se a família inteira está passando algum tipo de situação diferente, né? Eu parabenizo você por esse pensamento aí, né? E que sirva de lição para nós, né? Para poder levar isso adiante. Com certeza. E assim a gente encerra mais um episódio do Geração Raiz. Hoje foi dia de falar de família, de respeito e de como o trabalho vira história quando passa de pai para filho. Foi emocionante conhecer a história da família Grisolino como ninguém nunca viu, de dentro para fora, com verdade, simplicidade e orgulho. E se tem uma coisa que ficou clara nesse episódio, é que ter a família ao nosso lado faz toda a diferença, porque sem o apoio deles, nada disso aconteceria. E na união que a gente cria força, e é no amor que nasce o verdadeiro legado. Obrigado demais, Grisolino, e a você, Pedro, por abrir seu coração ao Geração Raiz Podcast, em nome de toda a família, da minha família, da família Estradeiro, da família Giaro, nós nos sentimos honrados em ter pela primeira vez um pai e um filho, histórias diferentes, mas que no futuro e nos dias atuais se cruzam, servindo de exemplo para muitas pessoas aí. Parabéns, que Deus abençoe muito vocês. Agradecido pelo convite, agradecido pelas perguntas que de repente tira algo lá do fundo mesmo, como se diz aí, a raiz, e coisa que eu nem lembrava mais. Então, eu me sinto honrado de ter participado, de daqui 20 ou 30 anos a gente, como dizem aí, né, procurar lá nas nuvens, né? E vai estar tudo lá. Agradecer. Valeu. James, Cleito, agradecer a oportunidade. Que nem meu pai falou, a gente volta um pouco no tempo aí e faz uma injeção de ânimo aqui para consertar um pouco das coisas que eu tomei umas ferroadas aí hoje, né? Pra tocar pra frente melhor e não errar. E se Deus quiser, daqui uns 20, 30 anos nós voltamos aí com o Guilherme grande. A Catarina tá aqui hoje, mas não... Não, mas não precisa demorar todo esse tempo não, viu? Mas é bom se demorar, senão já tá tudo vivo, né? Graças a Deus, né? Agradecer a oportunidade e que Deus abençoe a empresa vossa sempre. Amém. E para você que ficou no lombo com a gente até o fim, o recado é simples: segura firme no seu sonho, finque suas raízes na terra e nunca desista da luta, porque no rodeio da vida, quem sabe montar, vence o touro mais brabo. Haha, Cleitão. Então quem não aguenta o tranco não sobe no lombo do touro. É isso aí, né, meu querido? Boa. Porque nós somos Geração Raiz. Histórias que atravessam o tempo de geração para gerações.